pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, Parto em Foco. E hoje o tema é Parto pelo Mundo. E para isso eu convidei a enfermeira obstetra de Florianópolis, Mayra Calvetti, para conversar com a gente. E Mayra é conhecida como a enfermeira obstetra, a parteira da Gisele Bündchen, mas não foi por isso que eu chamei ela para bater esse papo com vocês. Eu convidei porque Mayra fez um projeto muito lindo em 2013, que virou um programa na GNT, e ela viajou por 25 países, entendendo como funciona a cultura de nascimento em diversos países, né? Acho que vai ser um bate-papo muito interessante, né? A gente sair um pouquinho do universo que a gente vive aqui no Brasil, entender um pouquinho do que acontece pelo mundo, em várias culturas. Acho que vai ser bem legal. Vamos ver se ela já chegou aqui. Ô Mari, então primeiro eu queria agradecer você de estar aqui com a gente e com as pessoas que seguem aqui o Instituto Nascer. É uma honra receber você. Como eu disse na chamada e no convite para assistir você, eu acho que essa sua história, assim, eu morro de inveja. Eu não conhecia a Mayra, eu não conheço a Mayra pessoalmente, eu nunca vi a Mayra ao vivo e nem por vídeo. Eu estou vendo agora, assim, conversando com você, mas o seu programa foi ao ar no ano que o Instituto Nascer nasceu. Então foi 2013, um ano muito emblemático para a gente, para mim principalmente, assim, né? O parto do nascimento do Instituto, que é uma casa, né, de todos nós. E então foi muito emblemático aquilo, né, que você viveu. Eu queria compartilhar com as pessoas um pouco disso, um pouco da sua história, né? Assim, você falar um pouquinho de você, eu acho que para ambientar as pessoas. E depois a gente falar um pouquinho dessa viagem incrível que eu morro de inveja. Um dia eu quero fazer a mesma coisa, me dá o roteiro, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim de você primeiro, tá? Antes de você ir conhecer o parto pelo mundo, como é que o parto chegou até você? Assim, como é que você foi tocada pela obstetrícia, o nascimento, né? Todos nós temos esse elo em comum, né? Todos nós nascemos um dia, né? Então, mas eu queria saber de você, onde a obstetrícia, onde o nascimento, o parto chegou até você. Então, exatamente com o meu nascimento, né? Tu comentou que né, todos nós nascemos um dia e eu tive a oportunidade de nascer de um parto domiciliar, né? Numa época, né, década de 80 ali, numa época onde talvez fosse o auge ali da medicalização do nascimento no Brasil, né? E meu pai, ele é médico acupunturista, né, numa linha mais natural, né, da medicina, e minha mãe é enfermeira. Eles se conheceram na faculdade, né? Minha mãe tem 5 filhas, então somos 5 mulheres na minha casa. E como eles passaram, né, por essa vivência nos hospitais, em maternidade, quando minha mãe engravidou, né, ela já tinha essa vivência no hospital e sabia, era berçário, né, naquela época, os bebês eram separados das suas mães. A mulher, né, paria em posição deitada, né, litotomia, até hoje na maioria dos hospitais, infelizmente, é assim, né. E quando ela engravidou, que também não foi planejado, assim, tinha 21 anos, caiu nas mãos dela, mas naquela época não tinha, né? Redes sociais, né? Nem celular, nem nada. Era a, a, a comunicação era mais desafiadora, assim, né? Era mais difícil de chegar à informação. Mas ela teve a oportunidade de receber um livro do Michel Audin, o primeiro livro do Michel Audin, e um livro do Le Boyer, que é aquele livro Nascer Sorrindo, que eu sempre indico para as mulheres. E então ela, quando leu aqueles livros, tocou muito, né? Foi muito verdadeira assim, a mensagem que aqueles livros traziam. Principalmente o que tocou foi esse do Nascer Sorrindo, que ela viu assim, nossa, né? O bebê sente tudo isso, é muito intenso para o bebê também essa experiência do nascimento. Como que o bebê vai nascer e ser separado de mim, ser separado da mãe, ser separado dessa fonte de segurança, de conforto.
né? Então, como não tinha essa possibilidade no hospital, né, que hoje a gente já tem, né, de poder ter um parto humanizado no hospital, então ela se viu nessa decisão, assim, então a minha saída vai ter que ser um parto em casa, né? Isso foi da minha primeira irmã, tá? Eu sou a terceira das 5. Ela já teve esse primeiro parto em casa, mas era aquela coisa assim, meu Deus, tô fazendo algo errado, né? Tem que me esconder para fazer isso porque é muito contra, né, o que acontece assim no universo, assim, né? Naquela época. Hoje o parto em casa está um pouco mais aceito, digamos assim, é um pouco mais falado, né? Existem várias equipes que atendem parto em casa. Então, naquela época, ela parecia que estava fazendo algo errado, mas ela sentia no coração dela que esse era o caminho, né? Então, eu nasci de um parto em casa também. Meu pai, que foi meu parteiro. Minha mãe fala que quer parir, tem vontade de parir todas de novo para poder contar com uma equipe, né? Que ela se sinta segura, que ela se sinta acolhida e só parir, né? Não precisa se preocupar com mais nada. Porque na época eles tiveram que bancar tudo isso também, né? Bancar essa escolha de ser o profissional, de ser o pai, de ser a mãe, né? Desse bebê nascendo. E eu sempre me encantei, assim, desde pequena, por essas histórias de nascimento. Então, eu pedi para ela contar a história do meu parto muitas vezes. Assim, tá, mas me conta de novo, me conta esse detalhe, como é que foi essa curiosidade, assim, de saber, tá, como é que tá o bebê na barriga e de repente ele nasce, que incrível que é isso, esse milagre da vida, me conta mais. Esse mistério da vida, assim, me encantava muito, né? Então, eu escutei muitas vezes essa história do meu nascimento. Eu peço para contar até hoje, né? Ela fala que foi um dia de muita chuva e trovões e, né, faltou a luz. Foi a luz de velas, toda aquela intensidade, assim, que é um pouco o que eu sou também, né? E, e eu sempre me encantei muito, assim, pelas histórias do nascimento. Eu tive vontade de acompanhar partos desde muito cedo, né? Na verdade. Só que não existiam mais parteiras, né? Não tinha onde acompanhar como é que eu, criança, entrar no hospital para ver né, ver os nascimentos acontecerem. Não tinha essa possibilidade. Então eu tive que realmente esperar pacientemente escolher esse caminho, né? E como minha mãe é enfermeira, ela falou assim, Maíra, enfermeiras obstetras atendem partos naturais. Eu também não conhecia muito da realidade, né? Com 16, 17 anos, né? No Brasil. Eu só sabia que eu queria ajudar os bebês a nascerem, acompanhar, assim, esse momento. Então, eu segui esse caminho, né? Foi muito fluido, assim, para mim. Eu entrei na enfermagem para ser parteira mesmo. Uhum. E Que, aí, aí que eu fui entendendo um pouco mais como é que funcionava o sistema obstétrico brasileiro. Para mim era muito simples, tá? Né? Vai ali, faz enfermagem, começa a acompanhar partos. Só que eu não tinha noção que era tão medicalizado e tão centrado na figura do médico obstetra, né? Que é aqui no Brasil. Então, fui descobrindo tudo isso durante esse caminho e fui pesquisando, né, sobre como é que funciona o parto em outros países. Comecei a ter essa curiosidade, né? E então me formei, fiz obstetrícia, neonatologia, todo esse caminho. Já comecei a acompanhar partos, né? Logo que eu pude, assim, com 18 anos, ali já estava dentro do centro obstétrico ali, acompanhando partos, né? E aí eu comecei a acompanhar partos em casa também, com 18 anos, 19 ali. E estava começando esse movimento aqui em Florianópolis, né, em 2007. Então, eu já comecei a acompanhar partos no hospital, né, dentro do sistema obstétrico mais medicalizado. E o meu papel dentro do hospital era, imagina, as mulheres chegavam, né, aquela coisa de se despir, tirar sua roupa e entrar dentro do sistema, né? Então, elas chegavam e geralmente deitavam na cama, assim, ó, a informação que eu tenho é que tem que deitar e ficar aqui quietinha, não gemer demais, né? Para não ser mais violentada. Então, essa imagem, tem que ficar quietinha aqui, deitada na maca e fazer o que falam para eu fazer, como realmente dando esse poder, né, de parir, do parto pro profissional. Então, meu papel muito era assim, não, pode ser diferente, porque eu vim com essa informação desde pequena, né? Do parto de cócoras, minha mãe pariu na água, né? Completamente abrindo os caminhos, assim. Então, para mim, era o mais natural, né? Parir de cócoras. E então, eu falo assim, não, vamos levantar, vamos movimentar, vamos para o chuveiro. E aí, nisso, eu acompanhei alguns partos, porque eu era estagiária, né, nessa época, assim, sem querer, assim, não, nasceu no chuveiro, nasceu aqui na cama, nasceu de 4.
E aí, nesse tempo também eu comecei a acompanhar os partos em casa. Então, desde então, né, eu falei, não, é isso que eu quero seguir, né? Olha. Essa enfermagem mais autônoma. Então, nunca fiz parte, assim, do sistema, né? Uhum. É, de trabalhar dentro de uma maternidade por muito tempo foi suficiente para ver que, ok, eu já entendo. Eu atendo partos no hospital também. Então, hoje eu atendo partos em casa, né, no grupo Amanasser, e partos no hospital também, partos humanizados. Então, faço todo o acompanhamento pré-natal, parto e o pós-parto, né? E no hospital é tentar ficar o máximo de tempo em casa, né, se estiver tudo Uhum. bem, para ir para o hospital quando estiver mais na hora de nascer mesmo. E e eu tenho uma filha também, só falando um pouquinho, né? Antes de entrar no Parto pelo Mundo, tenho uma filha também de 6 anos, que nasceu em casa, então tinha muita curiosidade, né, de passar pela experiência. Realmente sentir como que é parir. Tudo isso que a gente vê, né? Eu acho que tu nunca vai ter a oportunidade de passar, né? Eu sinto muito por isso. Sinto muito, é uma pena. Eu Fala assim, adoraria. nossa, eu amo ser mulher. Olha a oportunidade que, né, a gente tem de carregar, né, essa vida dentro de nós e trazê-la para o mundo, né? Então, uma grande oportunidade de renascer junto com esse bebê que está chegando. Então, foi muito maravilhoso também sentir, né? Sentir na pele assim, essa experiência, passar por isso e entender um pouco mais esse processo, né? Imagina. Enfim, nessa caminhada, então, depois já tá acompanhando partos, né? Eu fui morar nos Estados Unidos e isso foi em 2010 e morei assim 1 ano e meio por lá. Então lá eu já comecei a pesquisar, né, sobre o parto nos Estados Unidos, né, o que tinha de diferente. Eu morei em Boston, morei também na Califórnia um tempo e visitei várias casas de parto. Fiz estágio também na Ina May, sabe? A Ina May é uma das Claro, sei. midwives, das Das parteiras mais midwives conhecidas no mundo. mais importantes. Você foi lá com ela, lá na The Farm, Foi lá no The Farm, lá onde ela mora mesmo? onde ela mora. Maia, eu vou ficar com mais inveja de você. Essa live vai me fazer tirar férias no ano que vem de 6 meses. Bora? É isso É aí. mesmo. Gente, para quem não sabe, ela está falando de uma parteira americana super importante. Ela está até nos livros de medicina com uma manobra de desprendimento de bebês difíceis, que tem o nome dela. Assim. Então, é uma história muito linda. Talvez a gente possa até contar, porque eu vou abordar um pouquinho uma entrevista que eu assisti dela, ela falando um pouquinho sobre essa questão do olhar da mulher moderna e das meninas, das mulheres que vivem lá com ela. Eu acho que eu quero te ouvir isso no final. Mário, mas é muito linda essa sua história, né? Assim, totalmente fora dos padrões, ou seja, um médico e uma enfermeira ali vivendo aquele cuidado clássico, provavelmente, né? E despertar na sua mãe o apoio do seu pai. Poxa, vamos viver isso de uma forma diferente. E ser tocada justamente por livros que tocam a gente até hoje, né? Então, você falou de Nascer Sorrindo, de Maître Le Boyer, de Michel Odin, Cientificação do Amor, essas coisas, né? E isso está muito próximo da gente hoje aqui, né? Ou seja, tem mulheres que são cuidadas por mim hoje e que são tocadas por livros que tocaram a sua mãe. Uhum. Acabaram de falar aqui, Mayra, para que eu convide a sua mãe para a próxima live. Vai ser lindo escutar ela, mas ela tem muitas histórias para Ela contar. Ah, um contando outro que livro que eu esqueci de falar foi do Parciornik, né? Moisés Parciornik foi Pacionic, o médico que resgatou o parto de cócoras no Brasil isso. e no mundo, na verdade. Depois eu fui descobrir, né, que ele é muito reconhecido fora do Brasil. Isso eu descobri num treinamento em Nova York, quando eu fui fazer um curso de reanimação com a Karen Strange. Ela nem tinha vindo para o Brasil ainda na época. Mas Uhum. eu fui fazer com ela. E o começo do curso era ela mostrando o vídeo do parto de cócoras do Parciornik. Tá no YouTube para quem quiser ver, assim, mas é um vídeo incrível, de 79, né? E ela É, disse, nossa, faz todo sentido parir de cócoras, né? Porque ela pariu todas de cócoras, assim, porque fez muito pra, sentido, né?
tudo E, que esse livro traz, assim, dos benefícios dessa posição, né? é, Como é antifisiológico parir deitado, né? Só mais exato. fácil para o profissional que está acompanhando, mas para a mulher, né? Imagina tu estar ali deitada, né? Com as pernas abertas, só se imaginar, né? Fazer o número 2 deitada, Deitado, ou com exato. todo mundo olhando ali para ti. Quem Ô, Mário, consegue, né? Tá. olha que coisa linda. Você falando de Moisés Pacionic, eu sou obstetra, né, de formação clássica, né, assim, minha faculdade, uma faculdade clássica, depois uma residência também médica clássica, e aí eu fui, logo depois que eu acabei minha residência, para uma maternidade, e o primeiro parto em posição vertical, né, um parto, uma mulher numa posição mais ergonômica, semi-sentada, eu assisti justamente numa cadeira, a cadeira que foi criada pelo Moisés Pacionic. Então, assim, e essa cadeira existiu lá por muitos anos. E tem uma maternidade aqui em Belo Horizonte. Agora o banquinho de parto ele substituiu pela praticidade, né, do banquinho pequenininho, né? E a Uhum. cadeira ela é grande. Então algumas mulheres que estão assistindo aqui, que tiveram bebês comigo, pelo menos, principalmente lá 2013, 10, 14, utilizaram essa cadeira ainda, porque existe uma cadeira como essa numa maternidade privada aqui de Belo Horizonte. Ela fica lá encostada, poucas pessoas usam, mas existe a cadeira dele ainda, a cadeira que ele É a desenhou. maca, né? A maca de cócoras. Isso, é uma. Aqui, a gente tem aqui no Hospital Universitário aqui daqui, Olha né, que de legal. Florianópolis, a gente, porque já começou a maternidade dentro dessa filosofia, então eles trouxeram essa maca, né, do parto de cócoras. Porque, assim, a maca era mais, digamos assim, a mulher fica mais alta e o profissional ainda consegue ficar numa posição confortável sentada no banquinho, entendeu? Foi Isso, mais isso. fácil, acho que, para convencer, tá? Então vamos colocar, né, essa maca. Tu não tem que sentar no chão para atender o parto, né? Você senta no banquinho, a mulher tá mais alta ali, né? Porque é mais Exato. fácil para introduzir, né? Mas, enfim, realmente é né, uma grande maca, né? Não é fácil de botar de um lado Exato, para né? o Tem que outro. se movimentar, né? Ô, Mari, então vamos falar agora, foi ótimo, a gente já conheceu você um pouquinho, quem não conhecia você, falar um pouquinho como surgiu assim a ideia, né? Porque às vezes as ideias surgem de maneiras super simples, né? E quem está vendo de longe fala, nossa, Mayra planejou isso durante 10 anos da vida e tal, e às vezes não é nem isso. Eu queria saber como é que surgiu a ideia da viagem e essa seleção de países, o que te chamou a atenção? Foi uma coisa muito assim de rota? Ou não, não, eu quero ver isso, eu quero ver Inglaterra, eu quero ver Tibete. Eu queria saber como é que surgiu isso, assim, e um pouco dessa escolha dos locais, primeiro, um pouco de onde surgiu a ideia. Então, foi tudo muito rápido, assim, muito fluido, né? Sabe quando uma coisa assim flui e acontece? Eu já estava Fisiológico, então, morando né? fora, já estava morando, né, nos Estados Unidos. E eu pensei, tá, agora já tá bom de morar aqui, 1 ano e meio, né? Então, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Volto pro Brasil, volto a atender parto no Brasil, ou já aproveito para, já tô fora, já estou sem raízes, sabe? Porque a gente vai, chega num lugar, né? Vai criando raízes, aí depois é difícil de desapegar de tudo e sair, né? Então, eu senti, não, agora é o momento, né? De pegar e fazer, realizar esse sonho de viajar pelo mundo, né? Então, eu e meu ex-marido, né, na época, então a gente tinha essa vontade de viajar ao mundo. E aí eu sentia, tá, viajar ao mundo, legal, né? Mas assim, eu vou naturalmente, né? Eu sou super curiosa, querer pesquisar como que acontece os partos em cada lugar, porque eu já estou fazendo isso aqui, né? Nos Estados Unidos já estou indo em vários lugares e entrevistei várias parteiras, né? Fui Fiquei ali fazendo Perdão. curso intensivo, né, com a Aina May, então fui em todos os lugares que eu conhecia, assim, ia procurando, né, o que que existia em cada lugar. E aí eu falei assim, e aí um dia eu tava, que surgiu, assim, esse nome, tudo, assim, né, o que instigou, né, de fazer esse projeto, foi um dia que eu tava, acordei de manhã e tava, naquela época eu tava rolando aquele projeto Playing for Change, sabe? Songs Around the World. Não sei se quem já escutou esse DVD, né? Na época era um DVD. E aí mostra os músicos de várias partes do mundo tocando, né? A mesma música.
E aí eu falei assim, claro, é isso, né? Por que que eu já não junto essa viagem e faço parto pelo mundo, né? Parto de partir pelo mundo, então, assim, nossa, cai perfeitamente. Partir pelo mundo, pesquisando sobre o parto pelo mundo, né? Então, assim, não, vamos fazer isso, então, não sei como é que vai ser, né? Eu escrevi um projetinho e tal, só que não divulguei para ninguém, assim, sabe? Não, se eu for esperar até a coisa acontecer, até ter o apoio, até tá tudo formatado, vou fazer isso ano que vem, né? Tipo, quero fazer isso daqui a 2 meses, né? Então foi tempo de eu me organizar, então a gente comprou todos os aparatos necessários, nunca tinha filmado, nunca tinha feito entrevista, assim, né? Eu disse, não, vamos comprar uma câmera boa, né? Um microfone, né? Um fone e vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Foi bem assim, Que tá? legal. Não, se alguém, se depois for passar em algum lugar, a gente quiser usar a imagem para alguma coisa, maravilha, mas se não sair em lugar nenhum, também já tá maravilhoso, porque vai ser uma experiência para a vida, né? Então, foi assim que aconteceu. Eu comecei entrevistando nos Estados Unidos mesmo, conheci, entrevistei várias parteiras lá, inclusive uma das parteiras que eu entrevistei foi a Naoli, que hoje trabalha comigo aqui em Floripa, né? Que ela ia dar um curso lá na Califórnia, eu falei, não, vou ir lá ver essa parteirona aí. E aí eu entrevistei ela lá e acabou que ela veio para o Brasil, a gente trabalha juntas, né? Nos partos. E então, o primeiro lugar que eu fui, né, foi numa conferência de parteria na Alemanha. Eu disse, nossa, esse é o lugar perfeito para começar, porque lá vão ter parteiras do mundo inteiro. Então, era uma conferência da Midwifery Today, que a Midwifery Today é uma revista, né, que tem nos Estados Unidos e também promove essas conferências, esses estudos, né, sobre parto em casa, sobre parteria. Eu falei assim, nossa, esse é o lugar para eu começar. Então, eu comecei por esse lugar, né? Isso era na Alemanha e, e lá eu tive a oportunidade de conversar com parteiras de várias partes do mundo, né? Então, fui pegando os contatos, já fiz algumas entrevistas nessa própria conferência, né? E eu fiquei muito fascinada, assim, por tudo que acontece, né? Que acontece ao redor do mundo. Já fui pegando esses nomes e já ter esses contatos para visitar depois, né? Então, a partir dessa conferência, né? Eu já tinha alguns contatos, né? De alguns lugares ao redor do mundo. Já tinha feito várias entrevistas nessa conferência. Mas aí na própria Alemanha eu visitei, né? Fui ao redor da Alemanha toda, né? Esse foi o primeiro país assim de chegada e na Alemanha eu tive a oportunidade de visitar várias casas de parto, Geburtshaus que chamam lá. E eu fiquei impressionada quantas Geburtshauses, casas de parto existem por lá. Tipo, tem uma em cada cidade, entendeu? Mais de uma por cidade, né? E as casas de parto lá são incríveis, assim, são, sabe, tudo de madeira, super aconchegante, as camas de casal, umas banheiras assim maravilhosas, né? E todas as mulheres têm a oportunidade de ter os partos lá. Então tem esse sistema de saúde lá, né, que é privado, né? Mas para quem não tem condições de pagar pelo sistema de saúde, também o governo ele banca por isso, né? E lá eu, enfim, fui pesquisando, foi muito assim de ir pesquisando em cada lugar, porque se eu fosse ter o roteiro de Exato. todos os lugares, Não não, saía. não ia sair do lugar, entendeu? Então vamos fazer, então ver o que acontece Vamos aqui. indo. Então, tinha alguns países, os países mais desenvolvidos, foi fácil, né, de conseguir esses Uhum. lugares, esses nomes para visitar. Mas os países, né, que mal tem internet, foi bem desafiador. Foi de boca a boca, perguntando, falando com as parteiras, com as mulheres, visitando o hospital, batendo na porta, né? Então, na Alemanha, eu pesquisava, por mais que estivesse em alemão, né? Eu ia, sabe, falava com uma parteira em inglês, então o inglês era meu idioma que eu conseguia me comunicar, né, com as pessoas. Então, uma parteira me passou o contato de uma brasileira que morava lá também. Então, lá eu tive a oportunidade de conversar com essa brasileira, Kátia, o nome dela até. E ela falou que, né, pariu o bebezinho, acho que tinha um mês, a bebezinha dela lá. E ela falou assim, nossa, que o sistema é todo pró-parto normal.
né? Não existe essa opção, assim, de, parto normal ou cesariana, que geralmente a gente pergunta, né? Tá, quem é que vai fazer o teu parto? E como é que vai ser o seu parto? Vai ser parto normal ou cesariana? Né? Lá ela falou assim, nossa, que nem se dá a opção de, tipo, cesariana, quem é que vai querer passar por uma cirurgia sem necessidade, né? Tu passaria por uma cirurgia sem necessidade? Não, né? Tu vai deixar de passar por uma cirurgia de grande porte se realmente houver necessidade. É uma coisa que nem se passa pela cabeça. A discussão, ela disse nos grupos de gestantes, era eu vou ter analgesia ou vou ter um parto Isso, natural, isso, né? Então perfeito. ela falou assim, nossa, será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou pro Brasil fazer uma cesariana? Porque todas as minhas primas tiveram cesariana, todas as pessoas que eu conheço tiveram cesariana. Porque aqui no Brasil, né, mais de 30% das mulheres têm cesariana dentro do setor privado de saúde, né? Então, é muito comum, é muito normalizado. Só que a gente tem que ver que na Europa, em geral, nos países desenvolvidos, no geral, nem existe essa opção de fazer uma cesariana a pedido, né? Porque a gente sabe que tem mais riscos para a mulher, para o bebê, e é mais caro para o sistema de saúde. É uma coisa muito lógica, né? E aqui no Brasil está muito normalizado. Então, ela disse que tem um incentivo, né, durante todo o pré-natal para o parto normal, essa preparação, né, de realmente tirar as dúvidas, tirar os medos e essa preparação para o parto. Tá, onde é que tu quer o parto? Quer numa casa de parto? Quer ter o parto num hospital, né? Que no hospital também é todo maravilhoso, todos os hospitais, entendeu? Porque tu sabe que tu vai ser respeitada e tu vai ter a opção de escolher, né? Como é que tu quer teu bebê, né? Dentro do hospital, né? Que todas as mulheres têm acesso. Então, o parto em casa lá é um pouquinho mais desafiador, né? Na época, assim, o que eu vou te falar é o que eu vivenciei na época, né? Talvez as coisas já tenham mudado também um pouco mais. Não tive esse tempo de fazer essa pesquisa toda de novo para atualizar tudo isso, né? Mas na época elas estavam passando, as parteiras de parto em casa estavam passando pelo desafio de o seguro ser muito alto. Então elas quase não davam conta de pagar o seguro que precisava para poder atender parto em casa. Então, na época tinha esse desafio, assim, né? E aí eu fiquei também na casa de uma parteira lá, né? Que acompanhava parto em casa e trabalhava numa casa de parto. E lá eu fiz várias visitas com ela, então eu ia acompanhando onde ela ia. Então esses contatos iam acontecendo, entendeu? Não tinha esse roteiro, ela conhecia essa parteira, ela topou que eu ficasse na casa E a dela, coisa ia eu fluindo, né? acompanhava o dia a dia dela, fiquei na casa dela, então acompanhava um pouco a dinâmica, né? De como é que funcionava. E aí então visitei assim toda a Alemanha, daí depois da Alemanha eu fui para Inglaterra. Acho que tu entrevistou, né? Até a Susan, que eu entrevistei até Susan, a Susan. que bom. Uhum. Eu fui para Inglaterra, fui para Holanda, fui para Suécia também. Então, assim, no geral, né, na Inglaterra, né, a Susan falou que também lá tem esse sistema de saúde, né, que dá essa opção para as mulheres de escolherem onde que elas querem ter seu bebê. Mas antes disso, assim, no pré-natal, o pré-natal é todo baseado na atenção primária, né? Então, se a mulher tem uma gestação de risco habitual, ela vai ser acompanhada pela midwife. Então, a midwife é uma profissional que foi formada para ser uma parteira profissional, né? Aqui no Brasil corresponde a enfermeira obstetra ou a obstetriz. Né? Obstetriz até é uma profissão que a gente quase, né, a maioria das pessoas não conhece aqui no Brasil, mas é o que mais corresponde a uma midwife fora do Brasil. Então, aqui tem só na USP, né, de São Paulo, USP Leste, que tem essa formação de 5 anos para sair parteira profissional, para sair obstetriz, né? Então, é o que corresponde a essas midwives, né, na Europa. Então, todo o cuidado é baseado na midwife, na atenção primária. Partindo do princípio, né, que a gestação não é uma doença, né? Não precisa ser tratado por um especialista, que seria um médico obstetra, né? Então, todas as gestantes de risco habitual, né, de baixo risco, não tem nenhuma doença associada na gestação, elas são cuidadas pela midwife, né? E parte do princípio que elas vão ter o parto normal, então elas são preparadas durante toda a gestação para ter o parto normal, né? Então participando dos grupos de gestantes e é dada a opção se elas querem ter o parto no hospital, em casa de parto ou parto em casa, né? Tudo Que, dentro do no NHS, né? Que eles chamam que é o Sistema Público de Saúde de lá.
Quer falar alguma coisa? Quero. Eu queria, Interrompe, vai. não, claro. Queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Pois a gente está aqui, já apareceu aqui mães que estão no Japão, tiveram filho no Japão, uma que está nos Estados Unidos perguntando se no estado dela tem casa de parto, ela vai procurar. Mas, obviamente, que tem muitas mulheres brasileiras aqui, né? Eu acho que um recado assim, muito importante desse bate-papo nosso, do que você viu pelo mundo, a gente dividir agora assim, de países mais desenvolvidos e ricos, e depois eu quero que você fale um pouquinho do que você viu em outras condições, assim, em outras culturas, mas principalmente nesses países mais desenvolvidos, esse olhar de que as mulheres nessas culturas se preparam para um parto normal e para um parto natural. A questão é se eu vou ter um parto natural, comércio natural de livre da dor, ou se eu vou ter um parto com anestesia, ao meu desejo, respeitando as minhas vontades. E outro ponto importante, que eu acho que fica muito claro assim na sua fala, é que nesses países mais civilizados do que o nosso, e mais desenvolvidos, a mulher também, além disso, ter a garantia de poder fazer as escolhas de onde se sente mais segura em viver esse momento. Né? No Brasil, tem mulheres não se sentindo seguras para ter bebês nas maternidades, dentro do hospital. Né? Mas você viu isso claramente assim, nesses países, primeiro, esse olhar em relação ao parto e essa ação mais democrática na escolha, em oferecer a possibilidade para as mulheres, aquelas mulheres que se sentem mais seguras em ter bebês em hospitais, em maternidades, aquelas que se sentem mais seguras em centros de parto, em birth centers, ou o nome que for em cada país, aquelas mulheres que se sentem mais seguras em ter bebês em casa, que seja Isso garantido a é a isso a elas. grande Não é? diferença, assim, né, Essa é a da grande Europa. diferença, né? Não é isso? E essa é a grande diferença, entendeu? E saber Aqui a que gente elas pensa vão ser respeitadas na sua escolha, né? na sua Então, escolha. todos esses países, eles oferecem lugares maravilhosos, centros de parto normal, né? Uhum. Esses casos de parto, centros de parto normal Uhum. maravilhosos, assim. Tanto o intra-hospitalar, então, Uhum. né, na Inglaterra a maioria é intra-hospitalar, então tem esse centro dentro do hospital. E mesmo quando é em centro obstétrico, né, em maternidade, também é uma estrutura maravilhosa, né? E elas têm a assistência dessas midwives, que vão dar toda a assistência no parto e, se for necessário, elas vão contar, né, com a presença do médico obstetra, né, por os partos que complicam, precisa de Uhum. alguma assistência instrumental, né? Então elas têm uma assistência até certo ponto que nem a gente tem aqui, né? Mas contam com esse apoio. Se é um parto em casa, por exemplo, na Inglaterra, já tem a ambulância ali de backup que vai, né? Se precisar, se tiver alguma emergência, vai pegar essa mulher e vai levar para o hospital, tudo, né? Tudo dentro do sistema, tudo integrado, né? Isso que a gente está almejando, né? Aqui está lutando para que isso aconteça aqui também, né? Então é muito maravilhoso, assim, nada também foi fácil, assim, e veio de graça, digamos assim, na Inglaterra. Teve uma luta muito grande das mulheres, né? Então, eu entrevistei a Janet Balaskas lá. Então, fui no centro do parto ativo. Tem um livro, né, que se chama Parto Ativo. Então, eu falei assim, não, tem que visitar. Vou na Inglaterra, tem que entrevistar Michel Odan e Janet Balaskas, né? As duas pessoas, tem que visitar essas duas pessoas. Então, fui lá, jantei com o Michel Odan e entrevistei ele. Aquelas conversas que não acabam, assim, o Michel Odan, aquela enciclopédia, né, maravilhosa. Então, eu fui no centro da Janet Balaskas, ela me contou um pouco dessa história, né, de não, as mulheres tiveram, era tudo parto, deitada também, Uhum. né, e episiotomia, intervenção, mulher sozinha, bebê separado da mãe. Então, até que elas fizeram conta assim, nossa, não precisa ser assim, pode ser diferente. Né? Então, teve uma grande mobilização na Inglaterra, né, para que a mulher tivesse a opção realmente de escolher onde, com quem e como que ela ia ter seu bebê, né? Então, ela tem as fotos assim, delas de cócoras na frente da Do maternidade. Então, parlamento. nós temos o direito de escolher como a gente quer parir. Então, a gente tem que fazer isso no Brasil. É tudo muito calminha. Vamos, né? A gente tem que fazer mais manifestações nesse sentido, assim, né? Então, ela disse que teve todo esse movimento pelo parto ativo, né? E aí sim conseguiram chamar a atenção e promover essa mudança, né? Por exemplo, na Holanda, a diferença da Holanda é que nunca todos os países passaram por essa medicalização do parto,
né? Só que a Inglaterra já conseguiu, né, voltar atrás e fazer um outro caminho de dar mais possibilidades para as mulheres e realmente, né, resgatar o protagonismo da mulher, dela escolher como, onde, com quem que ela quer ter seu bebê. Isso está muito enraizado, já está muito disponível, né? Na Holanda, por exemplo, nunca teve esse rompante da medicalização do parto, né? Isso me chamou muita atenção. Eu já tinha ido na Holanda antes, eu tinha ficado na casa de uma parteira, e dessa vez eu fiquei na casa dessa mesma parteira, né? E lá, assim, eles não excluíram as parteiras do contexto, nunca, né? Então, eles profissionalizaram a profissão de parteiro, porque a parteria, na verdade, é uma das profissões mais antigas do mundo. Na verdade, desde quando a gente começou a nascer, começou a ter alguma mulher ajudando a outra mulher a parir, né? Então, em vez de excluir só, então as parteiras não fazem mais parte, agora são só os médicos aqui. Não, né? Não, é muito importante ter essas parteiras fazendo parte. Então, desde muito cedo, né, já as parteiras começaram a fazer parte desse sistema, né? Então elas começaram a ser contratadas pela própria prefeitura, então eu resgatei toda essa história da Holanda, assim, né? Então antes era, tipo, na década de 70 era 40% de parto em casa, hoje já caiu bastante, hoje já é 20%, mas mesmo assim, 20% de parto em casa num país desenvolvido é muito alto, né? É o índice mais alto que a gente tem de todos os países, né? Então lá é muito enraizado, assim, é muito normal, assim, a mulher ter o parto em casa, então lá também a mulher tem a opção de ter o parto em casa, né? Ou no hospital. Tem poucas casas de parto. Eu visitei uma, que era a única que tinha na Holanda na época, porque se acreditava assim, não, no hospital vai ter toda essa estrutura para o parto humanizado, né? E vai ter a casa se a mulher se sentir mais segura em casa, né? Não Então a gente precisa, não tinha precisa mais. do meio do caminho, né? Não precisa do meio do É, caminho. e lá tem essas equipes de parteiros, então elas trabalham geralmente em equipe, né? E Para dar comunitária, conta não de é isso? muitos partos. Não é isso? Parece que Parteiras elas atuam numa comunitárias. determinada área, né? Então, você mora num determinado bairro, tem ali as parteiras daquela região, daquele bairro, não é isso? Tem uma coisa Na do cuidado Inglaterra é assim comunitário também. também. Na Inglaterra é assim também. Tipo, na Inglaterra tu não escolhe a parteira que vai te acompanhar, né? Vai ser que nem uma parteira do centro de saúde, da unidade de Uhum. saúde, né? Então, quem está de plantão naquele momento vai acompanhar essa mulher, por exemplo, né? Então, na Holanda são parteiras independentes. Eu achei incrível o sistema lá, porque eu acompanhei, né, partos, acompanhei a parteira, tipo, acompanhei o parto, eu só boto no sistema que eu acompanhei o parto de tal mulher e o governo me repassa essa verba, entendeu? Bem assim. Só que, como elas têm muito volume de parto, essas equipes de parteiras, então elas também dividem por plantão, né? Não é que nem, por exemplo, aqui no meu grupo, que a gente, cada parteira tem as mulheres que vão acompanhar, se precisar, conta com o suporte da outra, mas geralmente é a parteira que está acompanhando a mulher que vai acompanhar o parto, né? Lá, eles trabalham com, a maioria, né, trabalha com esquema de plantão, e essa parteira que eu fiquei na casa, né, tem algumas parteiras que são as parteiras holísticas, que elas chamam. Então, são as parteiras que vão acompanhar menos partos, em vez de 10 partos, elas acompanham 4 partos, por exemplo, né? E geralmente se é um valor um pouco maior, assim, tipo, o governo repassa uma verba e a mulher dá uma outra parte para elas dar conta, né, de conseguir dar toda essa assistência de mais qualidade, né, mais individualizada. Então, isso só tem uma equipe, né, que elas chamam de parteiras holísticas, que é essa parteira que eu fiquei lá. Que Então, acompanhei legal. também parto, acompanhei visitas de pós-parto. E lá um diferencial que eu também não achei nos outros países é que tem essa profissional que é só para o pós-parto, né? Então, tem a parteira que acompanha todo o pré-natal, o parto. Depois tem uma profissional lá, paga pelo governo, que fica, né, praticamente o dia inteiro lá na casa da mulher, nessa primeira semana, né? Então, é Que muito, legal. muito incrível. Imagina o governo propiciar isso, né? Que Porque legal. sabe a importância desse começo, desse início, né? Para a amamentação, para o vínculo mãe-bebê, né? Para ter uma amamentação de sucesso e isso também, né, afetar a longo prazo a saúde desse bebê. Então, esse início é muito importante, né? Então, é muito E, inspirador de ver que isso existe. Eu estou na Europa ainda, não sei como é que a gente faz, porque eu tenho que ficar e... passando aqui, né? Não, 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 a gente está Vamos... na Europa ainda, calma lá. Aqui, ainda bem que o Instagram permitiu agora a gente ultrapassar uma hora de live, porque eu tento todas as vezes cuidar para que tenha só uma hora, mas eu não consigo. E hoje eu estou achando que Eu essa estou olhando, viagem meu aqui, Deus, 15 minutos aí. não, não, essa viagem aqui não vai caber dentro de uma hora.
Mas outra coisa que fica muito claro nas suas falas, né, em relação às visitas nos países desenvolvidos, acho que a autonomia da mulher, é essa, essa possibilidade de fazer as escolhas de acordo com o desejo de cada mulher e oferecer isso um cuidado seguro, organizado, né? Então, o sistema se preocupar com isso, é assim que você se sente mais segura, a gente vai organizar para que isso seja assim adequadamente para cada mulher. E outra coisa que fica muito claro é o olhar múltiplo, né? O olhar multiprofissional, né? Descentralizado da figura do médico, né? Assim, como a gente está falando aqui para mulheres brasileiras, né? É muito importante a gente ambientar isso, né? Assim, está todo mundo acostumado aqui 2, 4 décadas de um cuidado muito centrado no médico, na figura do médico, né? O pré-natal é com o médico, o parto é com o médico, cesariana, né? E o mundo inteiro já sabe que esse cuidado centrado no médico, ele não tem os resultados que se espera, né? Que se esperava, né? Então, o mundo inteiro já fez essa leitura, né? Eu achei muito legal você falando que na Holanda a Inglaterra medicalizou, depois voltou, retrocedeu um pouco, né? Para esse cuidado das parteiras, e que a Holanda não perdeu isso, né? Por isso que eles ainda, né, têm um cuidado muito especial assim, em Tem relação a... esse índice, né, de parto domiciliar na Holanda, que não tem em nenhum outro país. Mas Na isso fica claro. Inglaterra, as midwives, não é que elas deixaram de atender, mas ela era de forma muito medicalizada também. Eu acho que aqui no Brasil quase teve uma extinção para a gente agora Da tá começar um resgatando, né, essa resgate, né? figura. E outra coisa muito importante que você falou, um recado para todas as mulheres que estão ouvindo aqui, porque quem está ouvindo a gente aqui se torna um multiplicador dessa boa nova que eu digo, né? Assim, pô, de que o parto é para ser uma experiência positiva, saudável, fortalecedora, né? E que em países como a Inglaterra, você ouvindo das próprias inglesas, que não foi assim, entendeu? O Brasil é vice-campeão mundial de cesarianas, em um país onde o parto normal é muito mal vivido no setor público, principalmente, com a falta de acesso ou de recursos. E isso a gente não vai mudar de uma hora para outra, e não vai mudar esperando só os governos, os donos, os hospitais, os médicos, né? Isso muda com a sociedade, muda com as mulheres cobrando, né? Então você já deixou um recado muito importante aqui, né? Ouviu delas. As inglesas falando, oh, não foi assim, vamos lá, a gente quer um parto mais bem vivido, não, né? Foi com questionamento, foi com cobrança, né? Assim, e a gente está vivendo isso no Brasil, acho que de uma forma muito incipiente. A mulher brasileira está começando a ter uma ideia de que ela tem direitos que estão sendo negados a ela para uma vivência saudável. Seja, por um lado, fazendo muita cesariana desnecessária, cesariana desnecessária, e, por um outro, oferecendo partos normais mal vividos, sofridos e violentos. Então, eu adorei esse recado seu. Não, essa mudança não acontece assim a brancas nuvens, né? Então, precisa de Com informação, certeza, que é precisa o de que a gente está fazendo informação, aqui, precisa, assim, né, precisa de democratizando escuta. essa informação, e precisa de ação, né? Cobrança nossa, né? Eu acho que Muito cada um bom. tem que fazer no seu lugar, né? O Brasil é um país, né, muito grande, com diversas culturas dentro do mesmo país. Né? Muito diferente a realidade de cada lugar assim do Brasil. Claro, exato, né? Sul, para Belo Horizonte, para Amazônia. Né? Exato, Então, né? juntar esse povo São mesmo que vários. pensa assim e lutar para fazer essa mudança acontecer. É, Né? Não e, esperar que venha de cima, que se a gente for esperar, não vai acontecer. Porque e o tem Bra... muito incentivo, mas ainda tem muita resistência. Muita Muita resistência, muito sem resistência, dúvida, Gustavo. sem dúvida. Assim. Então, o Brasil com essa dimensão, a gente entender que talvez vai ser necessário criar estruturas ou modelos de cuidados diferentes, talvez dependendo da região. Né? Porque a gente está falando da grande São Paulo ou de Florianópolis é uma coisa, mas e no Acre, e no interior do Nordeste, né? Então, tentar criar as condições adequadas para cada cultura dentro do nosso país, que é imenso, né? E é possível. Eu saí dessa viagem assim, muito renovada, assim, sabe? Disse, nossa, é possível, a gente precisa fazer isso no Brasil.
né? Eu voltei e comecei a atender bem nessa linha, né? Da parteria moderna, digamos assim. Exato. Isso me Muito ajudou. bom. Bom, desses países mais desenvolvidos e mais ricos, vamos dizer assim, tem alguma coisa que chamou mais atenção, assim, eu tô vendo, ó, esse sistema aqui, cara, olha, isso me chamou muita atenção. Tem alguma coisa em especial desses países, assim, que você gostaria de falar? Então, já passando para a Oceania, posso voar para lá? Pode, pode, pode. Assim, o país que tem um sistema que eu falei assim, nossa, existe uma luz no fim do túnel, porque esses todos eram maravilhosos, né, comparado com o Uhum. Brasil. Mas foi a Nova Zelândia, né, um país que muitas pessoas não conhecem, assim, mas eu tinha uma amiga parteira que mora lá, que fez, né, a faculdade de midwifery lá. Ela saiu daqui para fazer, nossa, eu vou nesse país que eu sei que aqui tem um sistema maravilhoso, né? Então, eu fui para lá, né? E ela tinha se formado assim como parteira. E lá o sistema é baseado no sistema inglês, né? Que tem essa A ligação, né? influência, né? Nova A Zelândia, influência, né? E a Uma Inglaterra, co... mesma rainha. Uhum. E E lá, a diferença da Nova Zelândia é que as mulheres têm a opção de escolher a parteira delas, Olha né? que legal. Então, na Inglaterra, né, tu vai ser acompanhada pela parteira que está de plantão na Uhum. unidade de saúde naquele momento, né? Que nem o Call the Midwife, né? Aquele que foi super É. famoso, né? Aquela Uhum. série. E na Nova Zelândia, né, a mulher tem a opção de escolher quem que vai acompanhar ela durante todo o pré-natal. Então, se tu fez o pré-natal com uma parteira, não se identificou, né, e quer trocar de parteira, tem essa opção, né? Então, claro que tem parteiras e parteiras, tem parteiras mais medicalizadas e tem parteiras que seguem uma linha mais natural, né? E tem mulheres também, né? Tem mulheres que querem seguir essa linha totalmente natural, tem mulheres que querem uma parteira, né? Que siga uma linha mais convencional. Então, Uhum. tem para todos os gostos, entendeu? E lá eu achei interessante, tem vários níveis de assistência também. Então, tem a opção de ter o parto em casa. Então, dentro desse mesmo sistema de saúde, né, como se fosse o nosso SUS aqui, as mulheres têm esse cuidado pré-natal com essa mesma parteira, né, que vai acompanhar todo o pré-natal, vai acompanhar o parto dessa mulher onde ela desejar e vai acompanhar todo o pós-parto durante essas próximas 6 semanas, né? Então tem um tanto de consultas de pós-parto, amamentação, então a parteira vai lá na casa dessa mulher, mas se precisar de mais consultas por algum motivo, o governo banca também. Então é só falar que o governo vai repassar essa verba, assim, né? E as mulheres têm essa opção de escolher se querem um parto em casa, em casas de parto, então lá eu visitei algumas casas de parto também. E no hospital também tem os níveis de assistência no hospital. Tem o hospital primário, tem o hospital secundário, tem o hospital terciário, que é de mais alta complexidade, né? Então, eu achei muito incrível assim, a cultura daquele país, né? Na Que verdade. legal. E eles tentam. Então, essa parteira que é a Larissa, assim, que eu fiquei, né, na casa dela, visitei, fiquei com ela durante o trabalho dela, então fiquei convivendo com ela, assim, durante a assistência, né, durante os pré-natais, durante as visitas de pós-parto. Então, ela trabalhava num centro Maori, né? Então, com essa busca de resgatar, né, a cultura Maori, né? Que foi também quase se extinguiu como a maioria das culturas tradicionais, como os indígenas aqui no Brasil, né? Então a gente dominou completamente, né, o país que é deles, na verdade, que era deles, né? Então, e lá tem esse olhar, né? Então tudo tu vai ver assim, desde que tu entra no aeroporto, né? Tu vê toda essa cultura assim, muito forte, Maori, tanto ah, é, os escritos, assim, tipo, tá escrito em inglês, tá escrito Maori embaixo, né? Eles têm tentado fazer esse resgate da cultura. Tá, então como é que a gente vai contemplar assim, o parto Maori, o que era importante para eles? Vamos trazer isso para essas mulheres que às vezes elas nem sabem também mais, né? Porque perderam essa cultura.
Então, de tentar resgatar isso, tá? Então, a placenta, né, era colocada dentro de um vaso de cerâmica, ou o cordão era cortado, né, o fio que enrola o cordão até... Ah, eu lembrei agora que no meu parto, eu pedi para a Larissa trazer na Nova Zelândia, esse fiozinho, que é o fio de uma planta, né, que se amarra o cordão umbilical, que ele é antisséptico também. Então, quando a minha filha nasceu, eu amarrei esse cordãozinho na Nova Zelândia. Né? Então, resgatar essas pequenas coisas que fazem toda a diferença, né? Então, lá, assim, eu achei esse modelo maravilhoso. Que legal. E também lá não foi sempre assim, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar, né, quem estava à frente quem era a presidente do College of Midwives da Nova Zelândia, né? Que foi a Karen Gillan, o nome dela. Eu vou lembrando dos nomes também. Uhum. E aí ela falou também que teve todo esse processo de resgate, assim, das mulheres. Então, na mesma época, assim, que teve esse resgate de realmente trazer essa opção para as mulheres, de dar essa opção para as mulheres, foram as mulheres que foram atrás, né? De fazer realmente essas passeatas, de ir nas ruas, de não estarem contentadas, não estarem felizes com o sistema que estava imposto. Né? Claro que tem vários fatores. É um país com a população muito menor que o Brasil, né? Muito mais fácil de promover essa mudança no país inteiro. Mas mesmo assim não veio de graça, né? Teve todo esse não aceita, precisa mudar, isso aqui não vai mais acontecer. E na mesma época tinha uma primeira-ministra que era bem feminista, não tanto a política, junto com o movimento popular. Então fez acontecer, assim, de resgatar a parteria, as midwives, que antes era só enfermeiras obstetras lá também. Isso na década de 90, entendeu? Foi muito recente também. Então, a partir dali, de quando, né, teve essa movimentação e essa resolução, em todas as enfermeiras obstetras também se denominaram midwives, né, parteiras. Que legal. Então, muito. E tem praia, né? E tem praia, né, Mayra? Hã? E tem praia, né? Em Nova Zelândia? Muitas. Tem praia, né? tem. Nossa, o país assim, é incrível, lindo, maravilhoso. Viajei por todo o país, assim, visitando e conhecendo e fiquei encantada. Ô, Mayra, Apesar dos vulcões e... Nesses países, então, assim, mais uma vez ficou o recado aqui de que essas mudanças precisam de ação, de cobrança da sociedade, de votar nas pessoas corretas, de mais mulheres tomando as decisões em relação ao cuidado, ao nascimento. Acho que isso aí é um recado para a gente aqui no Brasil. Com certeza. Lá me marcou muito isso, assim, dessa união do movimento popular junto e com da a política. política. Que é isso que ela falou, foi esse tipping point, que ela usou bem esse nome. É mesmo? Ponto da virada. Ela usou esse ponto da virada, foi esse. Que legal, que legal. Houve essa junção e mudou, quando eu já tinha mudado e não tinha mais volta, entendeu? Todo mundo teve que aceitar quem era contra, né? Quem era da resistência ali, não, mudou e porque os médicos que comandavam também os partos lá, né? Até então. Então, teve essa grande revolução, né? Perfeito. Lá, inspiradora, assim, de ver assim, nossa, realmente com essa força é possível, assim, essa mudança, né? Então, não podemos desistir. Já dizia que às vezes dá um desânimo, assim, de ver assim, nossa. Mas, assim, sinceramente, já mudou muito. A gente já começou a atender parto lá em 2007. Assim, nossa, parto em casa era uma coisa, assim, obscura. Não podia falar. Tinha que fazer meio que embaixo dos panos, assim, né? Hoje... E boa assistência. Falar e sabe da segurança, né? Quando e boa assistência nas maternidades também, né? Uma assistência mais respeitosa, mais humanizada nas maternidades também pelo Brasil afora. A gente tem visto essa mudança. É uma mudança incipiente ainda, ela é pequena, mas é assim que começa. É assim que começa. Ô, Mayra, me fala um pouquinho, nesses países mais desenvolvidos, assim, eu estou vendo aqui a participação das doulas aqui do Instituto e outras doulas, né? A doula no Brasil, ela tem um papel... está tendo um papel importantíssimo nessa mudança cultural, né? Assim, essa ponte, né? Participando dessa transformação que a gente está vivendo para uma assistência mais respeitosa e mais humanizada. Nesses países, você chegou a ter contato também assim com doulas? Era comum ou não? A conexão é muito mais ligada às midwives e às parteiras e menos forte com as doulas? E no Brasil a gente precisa
realmente desse meio, né, importante feito com o trabalho das doulas. O As que doulas aqui você no viu Brasil aí são pelo... fundamentais, né? Tem muita força aqui no Brasil e são fundamentais para essa mudança acontecer, né? Esse trabalho de formiguinha. Mas, Uhum, por exemplo, na Nova Zelândia tinha bem poucas doulas, uhum. né? Porque é como se as midwives já suprissem esse papel. Naquela Um época, tá? papel, esse papel do cuidado físico e emocional, ou seja, como já é mais Isso, conectada às cuidado midwives e às integral. parteiras, né, e não ao médico, né? No Brasil, como é muito conectado ao médico ainda, ou seja, o peso e a importância das doulas tem sido cada vez maior, né? Assim, para ajudar nessa transformação, né? Você não vê assim É, também? porque é esse meio do caminho, assim, é como se o médico desse essa assistência, fica Mais ali na parte mais técnica. física, mais Uhum. técnica, Uhum. e a doula dá todo esse suporte físico e emocional para a mulher, né? Fundamental Perfeito. nesse momento. Né? Mas na Perfeito. Europa tem muitas doulas, né? Um movimento bem forte. Na Nova Zelândia estava começando naquela época, mas acredito que agora tenha mais doulas, assim, porque eu também adoro trabalhar com doulas, entendeu? Mesmo eu sendo parteira, né? Eu acho que sempre complementa, sempre é muito... Uhum. Hoje tinha uma doula maravilhosa lá no parto, por exemplo. Então, eu sempre Uhum. incentivo as mulheres a terem as suas doulas também, né? Que Pra... bom. E o que você viu é isso, em relação ao mundo, principalmente o mundo mais desenvolvido, né? A grande maioria das mulheres ainda no mundo continuam tendo seus bebês em ambientes hospitalares e maternidades, né? Assim, Eu alguns países oferecendo os centros de parto intra-hospitalar ou peri-hospitalar, né? Ou nos arredores, né? E a possibilidade também do parto em casa, do parto domiciliar. Você vê, nesses países é muito isso mesmo, né? Assim, muito centrado ainda no cuidado hospitalar, obviamente Sim, assim, oferecendo não são todos os países que oferecem o parto domiciliar dentro do sistema de isso. saúde. São eles, né? Uhum. A Inglaterra, a Uhum. Holanda e a Nova Zelândia. Isso, não, só estou É, falando para a gente, porque senão a gente fica falando, fica parecendo assim, o mundo inteiro está ganhando bebê em casa. Não, não, calma, não é não, assim, acho que assim, dá essa opção, né? Mas mesmo isso, a gente está assim o índice é muito baixo. muito O baixo. maior na O Holanda maior tem é a cerca Holanda, de é vinte vinte por por cento, cento né? mas Isso. a Nova Zelândia na época estava 6%, seis talvez por agora 6, cento 7%. Inglaterra também, por volta Isso, disso em torno aí, disso. né? Então, por mais que Mas tenha porque essa opção, não é que as mulheres vão optar, porque não é para todo mundo, nem todas as mulheres se sentem seguras, isso. no parto em casa, Ah, mesmo tendo essa opção. Então, tem que sentir muito no coração, né? O uhum. que faz sentido para mim, onde que eu me sinto É, segura, é. né? Mas Porque só de ter essa opção já é maravilhoso, já né? é Eu posso maravilhoso, escolher. né? É. Isso que eu acho Mas eu falo incrível. muito isso há alguns anos, Mayra, a importância de a gente ajudar a mudar o sistema de cuidado brasileiro, entendeu? Assim, aqui no Instituto, a gente não assiste parto domiciliar, assim, a gente é uma equipe de cuidado hospitalar. Pô, e a gente viveu nesses últimos 10 anos assim uma grande transformação, a gente mudando o sistema por dentro, entendeu? Assim, foi duro para a gente, difícil para a gente. Agora, assim, começando a um certo respeito. Primeiro foi uma fase de muita reprovação do que a gente fazia, do que a gente defendia. Depois, um certo olhar assim, será? Espera um pouquinho. E agora, talvez até um pouco já começando um certo respeito científico mesmo a respeito do que a gente está defendendo, que o que a gente fala é o que acontece, é o que você viu pelo mundo, né? Assim, o que a gente defende é o que acontece em países mais desenvolvidos e mais civilizados. Mas a gente mudar o sistema brasileiro é hospitalar, né? Então é importante a gente cobrar essas mudanças, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Porque a grande maioria das mulheres vivem os nascimentos no Brasil, ainda e pelo mundo, dentro de maternidades, né? E o que você viu, né? Quando você fala assim, não, a maternidade era linda, o local era agradável, o local era maravilhoso. Você começou a descrever assim, maternidades com espaços adequados, com liberdade de escolha da mulher, né? Como a Susan disse também na Inglaterra, né? Tendo todos os caminhos que a mulher deseja seguir, né? Assim, isso é muito lindo, né? Eu acho que isso é uma coisa Na que a gente tem que verdade, buscar, assim, né? é um direito de todas as mulheres, né? Uhum. Poder parir com respeito. Meu Deus, é um básico, assim, né? Só quando a gente passa por isso, né, a gente tem uma noção da intensidade desse momento, né? Imagina ainda ter que se defender do sistema
né? E tô passando por toda aquela intensidade que é o parto, né? Exato, Então, exato. assim, é mínimo de respeito, né? De Exato. poder dar essa liberdade para a mulher no momento e trazer todo esse acolhimento, essa proteção e essa segurança que ela precisa para poder parir, né? Que a gente sabe que essas necessidades básicas da mulher em trabalho de parto, né? Tu quer estar num ambiente seguro, não se sentir pressionada, não se sentir observada, para poder relaxar, né? Se sentir segura e para poder parir o seu bebê, para poder parir a sua cria, porque, né? Nesse momento nós somos animais. Né? É por instinto, né? O momento do parto. Quando a gente vira bicho, a gente pare, eu brinco assim. Então, Exatamente. para a gente poder parir, a gente precisa se sentir seguro, não se sentir ameaçado, né? Então, essa ambientação que a gente fala é muito isso, né? Mas não é só a ambientação, né? Quantos partos já acompanhei no centro cirúrgico no chão, a gente bota um pano ali, segura a mão da mulher, dá um abraço, vamos lá, vai para dentro e pode trazer esse bebê, estamos contigo, né? Não é só a ambientação, ai, bonitinho, aí tem as velas, aí tem a vaporização, Uhum. aí tem aquelas cores que mudam, não sei o que. É maravilhoso isso também, É, né? Mas a essência é humana mesmo, né? Quem é que vai estar ali dando esse cuidado para essa mulher, né? Quem é que vai estar ali realmente olhando no olho, segurando na mão e falando assim, vamos lá, tô contigo, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Porque quem tá passando por essa intensidade pela primeira vez, se não tem, né, algo que possa te trazer essa segurança, né? É muito desafiador, nossa, muito desafiador, né? Então, é, aqui no Brasil a gente precisa urgentemente dessas mudanças, né? De ter exato. nos hospitais públicos, né, toda esse treinamento, né? Hoje a gente tem vários incentivos, né? A gente tinha, não sei, mas de ter os centros de parto normal, né? De incentivar as enfermeiras obstetras a assistirem os partos normais. Dentro do sistema privado de saúde também, né? Aquele parto adequado, incentivando a terem enfermeiras obstetras dentro dos hospitais privados. Né? Então, alguns hospitais se adequaram, mas já está tendo uma certa pressão de ter essa adequação. Né? E claro que é uma pressão do governo, mas também precisa vir das mulheres, isso Das está acontecendo mulheres. também. Né? As Uhum. mulheres são cada vez mais empoderadas, né? Sabendo que eu que vou parir meu bebê, não é, né? O doutor tal que vai parir meu bebê, que vai trazer ele para o mundo. Se alguém pergunta para mim, assim, Maíra, quem é que fez o teu parto? Eu olho assim, tá falando Hum. comigo? Tá falando sério? Como assim? Quem que, né, fez o meu parto? Eu, né? Carreguei esse bebê, passei por todo o trabalho de parto, pari, né? Tinha uma parteira maravilhosa do meu lado, trazendo toda essa segurança necessária para eu poder fazer isso, né? Mas é esse empoderamento de não dar esse poder pro outro, que às vezes é mais fácil no sentido de não ter essa responsabilidade, né? Mas a gente quer chegar nesse lugar, das mulheres entenderem que o parto é delas, né? E Eu, as escolhas são delas, de se responsabilizar e sentir, né? O que faz mais sentido, qual escolha que eu quero. Então, é todo esse processo que a gente tem aí pela frente. exato. São algumas décadas de transformação que a gente precisa de viver no A gente Brasil, vê que né, está Cíntia? acontecendo, Está assim, eu tenho muita acontecendo. esperança. Eu também sou muito esperançoso. Né? Porque eu É, vejo que muitas mudanças já aconteceram de lá para cá, né? Nessa caminhada, nesses anos assim que eu sem tô dúvida, do sem dúvida. partos aqui. É. Mas, E, enfim, não sei se dá tempo de falar um pouco das outras coisas. Eu fui para o Japão, cl- eu vi alguém perguntando do claro, Japão, falaram do né? Japão aqui, eu quero saber do Oriente aí da Ásia, tem que ir lá um pouquinho. Então, daí da Nova Zelândia eu fui para. Vou falar alguns países, tá? Porque não vai dar tempo de falar todos. Mas eu também fui para Bali, né? Na Indonésia ali, e ali eu visitei. Nossa, é incrível, né? Na verdade é outra cultura, é outro mundo. A Ásia, assim, no geral, porque a Nova Zelândia é outro mundo, mas ainda é bastante ocidentalizado. Né? Se fala inglês, é uma cultura mais ocidentalizada. Por mais que seja uma cultura muito sustentável, né? Bem diferente, assim, tudo já, naquela época já era, tipo, não existia plástico, sacola de plástico no mercado, meu Deus, não existia mais lá, né? Por exemplo, só um exemplo, assim, bem simples, né? Que aqui ainda é assim, né? Então, de lá eu fui para Bali e lá eu visitei a casa de parto da Robin Lin,
Não sei se tu já Uhum. escutou da Robbie Lin, tem uma parteira super conhecida, né, no mundo. Disse, nossa, eu preciso conhecer essa mulher, né? E aí lá também na verdade, é uma ONG, né? Tem várias histórias incríveis, assim, né? Então lá não é dentro do sistema, porque o sistema é bem medicalizado, era bem medicalizado, assim, É de mesmo? muito medicalizado, assim, de a mulher ir para o hospital, de ir sozinha, de parir na posição mais convencional, né, de terem poucas parteiras, de quase não ter opção de parto em casa, né? E ali era um dos lugares que se destacavam, né? Na Indonésia, né? Em Bali, esse centro que se chamava Bumi Sehat. Eu tenho uma camisa deles que usou para o parto ainda, que era Uhum. uma mulher parindo de cócoras, assim. Então lá eles recebem doações, né? Através das doações elas conseguem fazer esse trabalho. Então tem muitos voluntários também. Então eu acabei não fazendo voluntariado lá, que tinha que ficar acho que 40 dias, assim, não tinha esse tempo para ficar lá. Mas eu fui algumas vezes lá visitando e convivendo e, né, entrevistei também a Robin Lin. E aí um dos livros dela é A Placenta, The Forgotten Chakra. A Uhum. placenta, o chakra esquecido. Não sei se tem traduzido em português, assim. Mas fala como que é esse ritual com a placenta em várias culturas. Né? Ah, que Tive a legal. oportunidade de perguntar, que sempre tava, o que se faz com a placenta? Como é que, né? O que se faz com a placenta? Em cada cultura, você perguntava para as parteiras, assim, Uhum. né? Isso eu ia te perguntar ao final. Da Eu ia te placenta? perguntar sobre as placentas, né? Ó, para as Uhum. mulheres que estão assistindo a gente, brasileiras, a placenta no Brasil, ela é praticamente é um lixo cirúrgico, né? A maioria das mulheres nem viu as suas placentas, né? O médico ali, no parto normal ou na cesariana, ele coloca num baldezinho, aquilo é desprezado e o hospital incinera. Mas a placenta, nos primórdios da humanidade, e provavelmente em muitas culturas ainda, o respeito que se tem à placenta, né? Então, acho que por isso que eu estou só contextualizando um pouquinho para as pessoas entenderem um pouquinho por que essas pessoas conectadas a um parto mais respeitoso têm muito respeito à placenta. Então, acho que as suas histórias agora vão fazer muita gente entender por que que nós temos um respeito, uma certa, um olhar de carinho para a placenta, que é um órgão tão importante e vital para a gravidez, né? Sim, a placenta é. Imagina, sem a placenta não existe bebê. Quando a gente vê assim esse bebezinho, né, conectado pelo cordão umbilical com sua placenta, a gente vê que é um só, né? O bebê, a placenta e o cordãozinho assim, ó, né, ligadinho um no outro. Então, a placenta é esse órgão vital para o bebê dentro do corpo da mãe, né? E quando o bebê nasce, aí sim que ele começa a fazer todas as funções que a placenta fazia, né? De fígado, de rim, de pulmão, né? Então ele filtra tudo e leva tudo que o bebê precisa, né? E traz o oxigênio, leva o gás carbônico, ele faz todo esse processo dentro da barriga da mãe, né? E quando nasce, então todas as culturas viam assim, a placenta como o anjo protetor do bebê ou como o irmão mais velho do bebê. Então é algo assim que é muito sagrado, né, nas culturas mais tradicionais. Então a maioria enterra a placenta nas culturas tradicionais, inclusive aqui no Brasil. É muito interessante de ver como as culturas tradicionais são muito parecidas em muitos aspectos, né? Que nos levam para esses primórdios da humanidade, mas de como que a gente vivia assim antigamente. Então, algumas têm algumas especificidades, por exemplo, tem que enterrar a placenta, né, nesse cruzamento entre, né, duas árvores e tal. Mas, no geral, assim, o papel de enterrar a placenta é do pai do bebê, né? Ou tem que subir na Ah, montanha mais alta, enterrar lá em cima, na montanha mais alta, bem profundo, para nenhum animal pegar, assim. Então, é como se tu enterrasse essas raízes do bebê, né? Como se fosse aquele lugar sagrado de conexão entre o céu e a terra, né? Então, a placenta tanto que nesse livro ela fala, né? A placenta, o chakra é esquecido. Porque a gente tem essa marca da placenta, né? Alguém já olhou para o seu umbigo? pronto. Então, Ela já sempre olhou para o vai seu estar ali, umbigo? né? Então, Olha o aí. umbigo é essa cicatriz do cordão umbilical que estava ligado na placenta, Exato. né?
Então, a placenta ela é vista como essa conexão entre o céu e a terra para o bebê, né? Então, o lugar onde ela é enterrada é esse lugar que aquela criança vai para se conectar de novo com a sua divindade, né? Para pedir proteção, como se fosse um anjo protetor do bebê, né? Então, aqui a maioria dos casais, né, tem essa, honram a placenta, alguns enterram, a maioria faz as cápsulas de placenta, né, e guardam um cordão umbilical, alguns enterram e plantam uma árvore em cima, que essa planta vai crescer junto com o bebê, então a gente nunca joga fora uma placenta. Né? No parto no hospital, algumas mulheres não querem, mas a maioria, né, quer honrar assim, esse órgão vital para o bebê, né? Mas desses rituais, você está falando aí da sua prática do dia a dia, né? Pelo mundo, pelos rituais que você viu no mundo, assim, o que chamou mais atenção em relação à placenta? Essa coisa de enterrar num determinado local, não é A isso? maioria É enterra. enterrar a E placenta, né? esse lugar, essa terra. Então, assim, se tu enterrou a placenta numa terra e por acaso, porque antigamente tu enterrou na terra, tua família já mora ali, tu continuou morando ali, não tinha isso muito de viajar, né? Era o Uhum. local de toda a geração ali. Mas se por acaso tem que se mudar, né, que eles falaram que eles levam um pouquinho desse solo, né, que é essa conexão com o lugar original, por exemplo, onde a placenta foi enterrada. Então leva um pedacinho desse solo, né, onde a placenta estava. Algumas placentas, eu lembro que em Laos, né, que jogavam no rio, né, a placenta. Algumas tradições jogam no rio e algumas tradições eles, acho que foi o único lugar que eu vi que foi em Laos também, que coloca dentro do bambu e penduram na árvore a Olha placenta. só. Uhum. Então, então, Eu falei assim, nossa, bem diferente. Eu nunca tinha visto, assim, mas é, é muito interessante de eu ver, né? conto, Que eu conto, mas todo mundo honra a placenta, assim, tem isso em comum, né? De ver a placenta como uma honrar parte mesmo, assim, a importante. vida dela. Assim, agora já fez, já cumpriu o seu papel, a sua missão, mas a gente te agradece, te honra por, né, ter oportunizado a vida desse bebê, né? Então, fazem algum ritual importante, assim, né, com a placenta. Quando me perguntam, alguns pais me perguntam, brincando, assim, mas tem negócio de placenta. Eu conto uma história muito engraçada, assim, para que as pessoas entendam um pouquinho, assim. Se a gente perguntar aqui para todo mundo que está assistindo a gente, vai assistir depois, assim, o que você fez com um biguinho? O que a sua mãe fez com o biguinho? Talvez a nossa geração nem tanto. Mas o que a sua mãe fez com o seu umbigo quando ele caiu? Não é? Então, assim, eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidade pequena, e eu cresci ouvindo isso, né? Nascia alguém, um biguinho caía, entregava para enterrar numa roseira. Eu achava isso a coisa mais natural do mundo, enterrar o umbigo na roseira. Eu nem sabia por quê, mas eu ouvi isso desde sempre. E aí vim para Belo Horizonte, casei com uma mulher que nasceu no apartamento, que nunca viu uma roseira no pé, só na floricultura. E no dia que o biguinho da minha filha caiu, há 16 anos atrás, ela pegou assim um biguinho e jogou no lixo, na minha frente. Eu falei, eu olhei para aquilo, eu fui lá no lixo para pegar o negócio, para pegar o umbiguinho dela. Para minha esposa, aquilo não tinha uma conexão nenhuma de afeto ou uma conexão com histórias familiares. Ela nunca tinha escutado disso. Para ela, para uma menina moderna de 24 anos, da cidade grande, Belo Horizonte, criada por um pai, ela perdeu a mãe muito cedo, aqui não tinha conexão nenhuma cultural para ela. Então, mas hoje em dia é muito comum ainda as pessoas terem um carinho com o coto umbilical. E Sim, esse de carinho com o guardar pro coto bebê, assim, né? umbilical, esse carinho com o coto umbilical na minha opinião, é um resquício desse ritual e desse carinho, desse respeito que se tinha com a placenta. Não é isso? Eu não tenho dúvida que essa conexão que ainda sobra na nossa cultura brasileira de respeito ao coto umbilical, de guardar para algumas famílias, ela vem desses rituais antigos, né? Eu acho Com que tem uma certeza. conexão, né? E Certamente, né?
Com certeza, de guardar para o bebê, às vezes fazer um colarzinho, né? De ser uma proteção para o bebê, né? Ô, Mas Mayra, muitas mulheres não têm essa... no hospital, às vezes nem se mostra para a mulher a placenta. nem As se mulheres estão mostra. pedindo cada vez mais, não, eu quero ver minha placenta. Já sabem que existe, às vezes nem sabem que existe uma placenta, entendeu? Exato. Como é que ela é, e é muito incrível de olhar, de ver, né? Ô, Mayra, eu queria que você falasse algumas coisas sobre o que você viu em relação a posições de parto. Né? A posição clássica brasileira, né? O que a gente vê no filme, na novela, é a mulher parindo de barriga para cima, na posição de escolher exame preventivo. O que você viu pelas culturas, pelo mundo, em relação a posições de nascimento? Né? Queria que você falasse um pouquinho assim sobre o que você viu aí nessa viagem. Olha, nenhuma me disse que, né, as culturas tradicionais que pariam nessa posição de litotomia deitadas, né? Então, vou falar três aqui que vem na minha cabeça agora. Por exemplo, no Tibete, acho que tu postou até, né? Que foi, na Postei. verdade, assim, no Tibete, que eu visitei o Tibete, Butão, depois eu visitei o Nepal, Camboja, Vietnã, Tailândia, Singapura, daí fui para o Japão, né? Então ali nesses países, por exemplo, no Tibete, que eu vi que tu postou, né? Que tinha esse parto no vestido, que fizeram um auê desse parto no vestido, eu achei super engraçado. Mas assim, eu cheguei lá, daí tinha uma guia mulher, que é obrigada a ter guia e motorista, assim, né? Que lá é tudo muito controlado. Então, tem essa questão da China invadindo, né? De Uhum. essa dominação da China sobre o Tibete. Free Tibet, falando nisso. Mas, enfim, já foi super forte, assim, de olhar, assim, né? Eu não estava esperando ver aquilo, não sabia que realmente estava naquele ponto, né? Então, nem se pode falar isso, né? Tu é preso se tu falar isso no Tibete para começar. Mas você não podia perguntar nada para começar, que tudo tem ausculta, né? Nos carros, em todos os lugares, tipo, é tudo muito velado, assim, né? Mas eu tinha uma guia mulher e eu chegava no lugar e já começava a perguntar, e aí, né? Como é que acontece os partos aqui? Será que eu posso visitar algum lugar? Tu conhece alguma parteira? Era assim, mas eu cheguei no Tibete não tinha comunicação, é tudo controlado lá e tu não vai encontrar, não existe parto humanizado. Isso é uma coisa muito ocidental, entendeu? Uhum. Parto humanizado, eles nem sabem o que é isso, não existe esse termo, né? Então, você tá, mas como é que acontece aqui? Como é que acontecia aqui? Como é que tu nasceu? Existem parteiras, né? E ela tinha tido um bebê há 4 meses, assim, essa minha guia. E aí eu falei assim, será que a gente pode... Eu perguntei para ela como é que era, né? Ela falou que foi no hospital e convencional e foi terrível. Porque a É diferença das mesmo? culturas tradicionais, né? As culturas menos desenvolvidas, assim, se for pensar em mundo como a gente enxerga, assim, né, de realmente essa industrialização, né, da sociedade, assim, nos países mais tradicionais que estão caminhando, né, para nesse processo de industrialização e desenvolvimento, existe essa pressão para os partos pararem de acontecer em casa. Então, existe essa pressão do governo, porque existe essa meta global de diminuição da mortalidade, né, materna e Materna. infantil. Uhum. Então, nesse país a mortalidade é muito alta, né, nos países da Ásia, assim, no geral, tirando Singapura, que tem uma mortalidade maravilhosa, nunca eu tive curiosidade de saber como é que funciona, o que era lá, mas lá também já está super desenvolvido, né? Enfim, nesses países tem uma mortalidade muito alta e tem essa pressão para acontecer os partos no hospital, né? Para diminuir essa mortalidade. Mas o que Mortalidade acontece materna. é que eles querem. Foi o que aconteceu aqui, entendeu? Realmente pisar na cultura tradicional, tipo, não interessa nada que você tenha a me dizer, e vamos, pá, impor esse sistema, que é o que acontece nos United States of America, entendeu? Vamos colocar tudo que diz que é bom lá, que a mulher deitada assim, episiotomia em todas as mulheres, de ocitocina. Então ela teve um parto É assim, mesmo? super Você. violento. Sério? Sério. Que Aí ela tinha coisa. tido o bebê há 4 meses, ela disse que não conseguiu sentar por uma semana, ninguém perguntou se ela queria, né? Ela teve que ficar sozinha, deitada. Fizeram uma episiotomia sem anestesia, sem perguntar, né? Sem avisar que ia fazer. Então, uma experiência muito traumática. Isso que a gente está lutando, né, para mudar é a realidade, assim, nesses lugares, né, que estão caminhando para o desenvolvimento.
Eu fui muito triste de ver essa realidade, na verdade, de ver que Poxa. nossa, a gente já tem, né, toda essa... A gente já sabe que quanto mais natural, melhor. Por que não reconhecer esse trabalho das parteiras e trabalhar em conjunto com elas, né? Mas a tendência é essa opressão, né, do trabalho dessas parteiras, né? Milenares, toda essa tradição da parteria e impondo as mulheres irem para o hospital e parir dessa forma, né? Então, ela disse que pariu assim, eu não tive a possibilidade, não tinha chance de visitar um hospital lá no Tibete, né? Eu só via as tropas de polícia, assim, em cada esquina, era até medo de andar na rua, assim, né? Tinha que andar ali na linha, assim. Mas eu conseguia, assim, visitar a mãe dela, que teve 8 partos, né? Daí, ela era parteira. E aí, como a gente foi entrando, ela me levou lá, foi entrando, aí uma casinha do lado da outra, assim, a gente passa por baixo do portão, dentro naquela casinha pequenininha, assim, daí chega lá, era, nossa, tudo colorido, né? Aquele universo, assim, amarelo e vermelho, e meio que é muito... Tem essa opressão do budismo, assim, né? Lá, então, meio que é tudo escondido, assim, né? Essa tradição, né? Até as crianças, assim, que vão para a escola são obrigados a aprender chinês e não aprender nepalês mais, por exemplo. Então, muito forte, assim. Mas aí eu consegui conversar com ela, a gente sentou, tinha a filhinha dela de 4 meses, fofura, assim, peguei no colo, e dela contou esse lado dela, e a mãe dela, né, contando como é que foi os partos dela. Então, dela sentou, me serviu um butter tea, que é um chá de manteiga. Assim, não, tem que provar esse chá de manteiga do Tibete, né, que todo mundo fala. Aí esse é uma manteiga com chá e sal. Que, assim, eu provei assim, meu Deus, como é que eu vou terminar de tomar essa? Não posso fazer desfeito aqui no Tibete, né? Aí eu tomei esse, tá, vou dar um gole aqui, termino isso aqui logo. E aí eu terminei assim, que bom que você gostou. Só que ela não falava, né, inglês. Essa guia traduzindo aquele inglês bem difícil de entender, assim, né? Mas apareceu na GNT até essa entrevista, que ela pegou, né, me serviu o chá e me pediu para colocar roupa tradicional tibetana. Eu botei um vestido, daí botei as roupas, assim, daí a gente fez entrevista com a roupa de tibetana. Você tem os olhinhos meio puxados, até passei, assim, uma tibetana mesmo. E aí ela falou que teve o parto primeiro com a ajuda, então ela descreveu os partos dela, né? E aí os outros, tipo, tava ali plantando arroz, naquelas plantações de arroz, que lá é muito tradicional, aquelas que tu vê, né? Aqueles campos de plantação de arroz. Então ela ia trabalhar, começava a sentir quando ia trabalhar, e aí quando via que começava a ficar mais forte, tchau, tem que voltar para casa que vai nascer o bebê, né? Então ela disse que voltava para casa e aí, o jeito que ela conseguiu de fazer o parto sozinha foi esse parto no vestido, que foi apelidado por esse nome, né? Mas, na verdade, foi o jeito que ela conseguia fazer, que era em pé. Eu tô com uma saia, vou mostrar. Assim, né? A saia, assim. Ela levantava a parte da frente da saia e aí o bebê caía aqui, né? Na parte de trás do vestido. Ela caía aqui, ela disse que carregava o bebê assim, né? E ia procurar uma faca para cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão umbilical. Daí ela disse que no primeiro bebê cortou e viu que começou a sangrar, e daí achou uma coisa para amarrar ali o cordão. Daí nos próximos ela já aprendeu que tinha que, né? Amarrar o Primeiro cordão. amarrar o cordãozinho para depois cortar o cordão umbilical, né? Então, ela disse que era assim, muito natural, não tinha nem opção, assim, né, de ser de outra forma, de ser de outro jeito, era muito dependente, assim. Mas a reflexão sobre posições de nascimento, assim, o que você viu pelo mundo, a questão de um parto mais vertical, mais liberdade de expressão da mulher para achar a posição onde ela se sinta mais confortável. Isso é uma reflexão que você vê também no mundo, assim, um olhar, uma preocupação em relação a uma posição não clássica para o nascimento? O que você viu? É porque, assim, essa posição de litotomia, né, deitada para parir, é uma posição imposta e uma posição que foi imposta com a medicalização do Uhum, parto, né? uhum. De ser a posição mais fácil, mais, mais prática, né, de o profissional atender o parto.
né? Mas é a posição menos Menos fisiológica e menos fisiológico. confortável para a mulher, Uhum. né? Então, todas as culturas tradicionais, né, a mulher vai parir, né? Ou de cócoras, né? Então eu via até em museus assim, né? Esses tijolinhos assim para a mulher pisar em cima, porque tu sabe se a mulher fica bem de cócoras, às vezes a bunda pega até no chão, né? De tão de Uhum. cócoras que fica. Então tem os tijolinhos para a mulher botar o pé, né? Ou para apoiar o joelho. Então de cócoras, de joelho e de quatro. Né? Essas posições são as mais comuns, ou até em pé, né? Como ela mostrou, assim. Mas, assim, a posição deitada é essa posição que realmente dá o poder pro profissional. A mulher fica ali, né? Daqui pra cima bota um pano, às vezes imagina, né? Botar um Uhum. pano, a mulher daqui pra cima não sabe nada que está acontecendo lá embaixo e quem manda é o profissional que está tendo o parto, né? Nossa, Só que é a foi assim que eu posição aprendi. Foi assim que eu que aprendi, Mayra. é, Há né? 20 anos A atrás. gente aprende assim, depois você tem que, É. Tem que né? desaprender, depois tem que desaprender. Desaprender e ver assim, Tem que nossa, tudo que eu desaprender. aprendi, né, É. não é para ser assim. Né? Infelizmente, Ô, também Ma- tive ô, que Mayra, dar. acabou de entrar aqui a pediatra, a doutora Juliana, lá no Instituto, e eu me lembrei que eu tenho que perguntar para você sobre aleitamento materno. E aí, aleitamento materno, uma questão, né? Uma questão cultural também, né? Assim, eu já ouvi várias histórias de locais onde não se pode amamentar o colostro, porque o colostro, não sei o quê e tal. O que que você viu assim de interessante sobre aleitamento materno? Ou o valor disso mesmo, né? Assim, em todas essas culturas? Ou você viu alguma coisa que te chamou atenção em relação a isso, assim? Fala um pouquinho do que você viu de aleitamento materno que te chamou a atenção. Então, o que eu vi, né, nas culturas que eu fui, assim, ninguém me falou essa questão do colostro, tá? Uhum. Pelo menos nos lugares que eu fui não foi algo que me chamou a atenção. Mas o que eu vi foi que, tipo, é só pegar o bebê e botar no peito, entendeu? Não tinha muito essa questão de, ó, vou conseguir amamentar, preciso de ajuda na amamentação. Era algo muito enraizado, muito naturalizado nessas culturas mais tradicionais, assim, sabe? Uhum. Eu lembro que um lugar que eu fiz várias visitas de pós-parto foi em Camboja, que eu fiquei lá fazendo um trabalho voluntário numa ONG lá que chama Women's Health Camboja. E lá é bem precária a situação, né? Nossa, muito precária, assim. Eles estão tentando dar o mínimo de suporte para as mulheres, assim, para diminuir a mortalidade, né? Então, uma coisa que eu vi alguns partos, assim, que eram os centros de saúde, onde as mulheres pariam, né? Os centros de saúde, muitas vezes de uma forma bem medicalizada, né? Infelizmente, assim, tinha uns tuk-tuk, que era ambulância, caso de emergência, assim, mas era É de mesmo. tuk-tuk, era algo, sei lá, de 3 anos pro ano que eu tava, assim, né? Bem recente, que antes não tinha nem ocitocina, não tinha nada, assim. E aí fui em muitas visitas de pós-parto, assim, então foi bem chocante, assim, a realidade lá, né? De ver quão precária que era a vida das pessoas, assim, né? E lá, assim, é tipo a riqueza meio que vista nessas comunidades que eu fui pela quantidade de sacos de arroz que tu tem em casa. Se tu vai passar fome ou não vai passar fome, assim, mais ou menos isso, né? Mas eu perguntei sobre a amamentação, assim, pra parteira ali que eu tava acompanhando. Ela falou assim, não, tipo, a mulher sabe que vai amamentar. Eu acho que não tem essa hipersensibilização do peito que a gente tem, né? Quando eu dou a aula de amamentação, eu falo que a gente super protege nosso peito desde quando a gente começa a ter peito, já começa a botar sutiã e proteger, né? Fica aquela coisa super protegida e velada. Nessas culturas nem tem sutiã, entendeu? Tradicionalmente, a maioria das culturas nem tapa o peito, né? Nossos indígenas, se a gente for ver, né? As africanas, né? Fica com o peito para fora, pegando o sol, fortalecendo o peito. Tu Uhum. vê as mulheres amamentando, é algo muito mais naturalizado, né? Então lá ela falou que não era uma questão, assim, que não tinha os problemas, não perder se tinha mastite, tinha essas coisas. Ela falou que não era algo que tinha essa atenção que a gente tem aqui, né, no mundo ocidental, assim, que é a alimentação uma grande questão lá. As visitas que eu fiz, que eu vi, assim, na prática, realmente era algo muito naturalizado, né? Algo que me chamou a atenção ali em Camboja também foi que a mulher não pode sair, ele não pode levantar, né? Então, nessas vilas mais tradicionais, então era
tipo teto de folha de bananeira, né? De estrutura de bambu, as camas, assim, madeira e bambu, né? E os bebês ficavam peladinhos, nem tinha fralda, não existia fralda, assim, né? Tudo os paninhos, assim. E os bebês ficavam de touquinha, de luvinha, e eles passavam um Tiger Balm na barriga dos bebês. Eu fiquei meio. Olhei assim, algumas barrigas deles, mas o que, que eles passam aqui, sabe? Tem que passar o calor aqui para não ter cólica no bebê, não, para desconfortos do bebê. Então tem que aquecer muito o bebê. Então eles colocam uma faca atrás do bebê. Todas as visitas tinham uma faca, assim, né? Grande atrás do bebê. Que é para proteger dos maus espíritos. Meu Né? Algo que é Deus. muito, a gente não vê na nossa cultura, assim, né? E, e a mãe ficava deitada com o bebê, com o peito para fora, aumentando como quando quisesse. Então, aquela a mãe ficava com o bebê o tempo todo, né? Não tinha, nem tinha bercinho para colocar o bebê, não, isso não existia ainda. Era ali aquela cama e ali que eles ficavam. E a mulher não podia levantar, tinha que super aquecer o corpo. Então, uma coisa que eles falaram que eles estavam tentando mudar, assim, essa ONG, né? Que eles fazem um hosting, que eles chamam, que é colocar o fogo embaixo dessa cama de bambu. Então, imagina, já é um calor Meu de 40 Deus. graus. Não tem ideia, já é um calor de 40 graus, a gente suando, das mulheres de touca, com coberta, e mais esse fogo embaixo da cama, assim. E Que é mais por perigo. causa da fumaça, né? Por causa da Uhum. fumaça, que não era bom nem para mim, nem para o bebê, mas era algo que era bem tradicional. Isso de aquecer o corpo é uma coisa bem conhecida, bem tradicional na Ásia, assim, de uma forma geral, de aquecer o corpo no pós-parto. Isso a gente fala muito para as mulheres, né? É bem conhecido isso de não deixar o pé frio, não andar com o pé frio depois do parto, de aquecer o corpo. Mas lá é algo que é muito enraizado, assim, né? Ô, Mayra, eu acho que, chegando mais aqui para o final, eu acho que uma reflexão assim muito legal de tudo que você está contando para a gente, assim, a gente vive nesse mundo gigante, né? É, e o nascimento uma vivência que nos conecta, né? Assim, independente de onde você vive, independente do nível social, independente do país, todos nós estamos conectados por esse momento, assim. Então, toda e qualquer discussão, reflexão, aprendizado, evolução, conhecimento, no que diz respeito ao nascimento, ele está falando sobre todos nós, né? Então, assim, é o que a gente está vivendo no Brasil, o que a gente está vivendo no mundo, né? A gente abre o olhar agora, né, para países onde tem um cuidado muito intuitivo, onde um cuidado muito carente, onde muitas mulheres provavelmente morrem de forma que poderia ser evitada, e bebês, por falta de cuidado, por falta de assistência, por falta de ciência, por falta de cuidado médico, por falta de um hospital por perto para salvar uma vida, né? E por um outro extremo, obviamente, né? Em países onde nós já evoluímos nesse sentido, aí uma vivência de nascimento com muitas intervenções necessárias, né? Então, eu acho que a gente tem aí, muito claramente você mostrou, né? Assim, falando de Estados Unidos, falando de Brasil, falando de Tibete, né? Eu acho que a grande reflexão é que a gente precisa de um equilíbrio nisso tudo, né? Não precisa de ser um modelo de cuidado intervencionista de forma excessiva e desnecessária. Isso também implementa riscos à saúde da mãe e dos bebês, mas, por outro lado, também um, um, uma sociedade onde nem tem um sistema de saúde moderno para poder cuidar dessas mulheres, né? Então, a hospitalização do parto trouxe ganhos lá depois da Segunda Guerra Mundial, diminuindo a taxa de mortalidade infantil e materna, mas chegou a hora da reflexão sobre esse equilíbrio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu sobre isso, esse olhar da mulher moderna sobre a segurança, sobre a proteção técnica e científica, e o que você viu dessas culturas onde o parto é muito envolvido por espiritualidade, pela fé, pela confiança, é só isso que a mulher pode se agarrar. Eu imagino que a minha avó viveu a minha avó tem 95 anos, teve 11 filhos na zona rural,
né, no interior do Espírito Santo, né, assim, o que ela tinha para se agarrar era a espiritualidade e a fé, que tudo vai dar certo, né? E o mundo moderno de hoje, né, que existe a ciência, né? Eu estou te perguntando isso porque, falando da Gaskin, eu vi uma entrevista dela, dessa parteira americana, e ela falando isso, da diferença que ela sentia quando ela cuidava das meninas que nasciam na comunidade onde ela morava, nessa comunidade, e nasceram ali também sobre os cuidados dela, e que viram os irmãos nascendo em casa, e que participava naturalmente, enquanto estava brincando, a mãe estava tendo contrações, daquela mulher americana, bem informada, empoderada para o parto, que buscava ela para um parto normal ou para um parto mais natural. Ela conseguia perceber a diferença do peso da cultura que já está impregnada naquela mulher moderna da civilização, sabe assim, da mulher da cidade moderna. E então eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu. Você viu países com cuidado tecnológico de segurança e você viu culturas primitivas vivendo o nascimento, né? Você conseguiu perceber essas nuances assim? Ó, olha só como eles entendem isso aqui e como a gente está muito preso, talvez, à segurança técnica ou ao medo, o parto como um evento que a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim. Me fala um pouquinho dessa percepção assim de segurança técnica e espiritualidade e fé, um pouquinho sobre isso. Eu lembrei agora, tô falando agora por último, eu lembrei de uma experiência que eu tive no Butão. Olha o Butão, né? É o país que tem o maior índice de felicidade. Eles têm esse índice como muito importante no país, né? E eu tive muita curiosidade de saber como que era o parto no Butão, né? E falando assim, nesse aspecto, né? Né, conhecendo o país ali, eu sempre perguntava para todo mundo, tá, tem alguma parteira aqui? Né? Como é que foi o parto de vocês? Quando eu vi algum bebezinho, como é que nasceu? Onde é que foi o parto? E aí, numa dessas visitas, né, a mulher falou assim, não, nós somos budistas, né, e a gente não optou por não ter o parto no hospital, né, então tem toda essa espiritualidade muito forte, muito envolvida, assim, né, tinha um hospital até da cidade, só que o hospital é dentro dessa linha bem intervencionista, né, para o parto. Então, a mulher sozinha, deitada, episiotomia, ocitocina, bebê separado da mãe, corte precoce do cordão umbilical, né? E ali eu falei assim, não, a gente não foi para o hospital porque a gente não queria sofrer, né? A gente queria ter essa segurança, ser respeitado, né? Na nossa cultura, né? E se sentir segura, né? Então, segurança para eles era eu vou ter alguém conhecido do meu lado e não vou sofrer violências, né? Por mais que tenha esse risco no sentido de não ter um suporte caso alguma emergência aconteça, Uhum. Uhum. né? Então, para eles, a segurança maior era assim, não, a gente optou por ter o parto em casa com a minha mãe, porque às vezes parteira que já acompanhou os próprios partos, os partos das sobrinhas e tal, acompanhou alguns partos já é considerada parteira, né, em alguns lugares. Então, assim, a gente não quis ir para lá porque a gente sabe que lá a gente vai ser violentado, né? Uhum. Então, a gente escolheu ter o parto aqui, né? E sempre foi assim, né? Minha mãe teve parto assim, eu nasci assim, nosso filho também vai nascer assim. E nas culturas tradicionais, onde nem tem a opção do hospital, vão pensar antes de ter, né, o Uhum. hospital. Né? Era muito naturalizado, era assim que o bebê nasce, né? A gente não tinha opção de, vou ter uma cesariana, vou ter uma analgesia, assim que é, assim que os bebês nascem. E algumas vidas, né, vêm Se para o mundo perder. e algumas escolhem não Não chegar, vi. né, Uhum. algumas mortes acontecem porque, né, foi uma escolha de Deus, enfim, foi uma escolha da vida, era muito mais naturalizado também se alguma perda acontecesse, né. Então, assim, o que eu vejo hoje, assim, que me dá uma dor no coração, quando eu fui nessas culturas e vi, assim, essa, essa imposição, né, dessa cultura ocidental dentro dos moldes que a gente sabe que não funciona mais, né? Tipo, a gente lutando aqui, né,
no Ocidente por um parto o mais natural possível, o mais humanizado possível, com intervenções somente quando necessário. E lá, tipo, nem se escuta falar sobre parto humanizado, nem se sabe. Parece que, sabe, a gente tem internet, tem informação, mas não chegou ainda, sabe? Nos lugares ainda estão assim, não. A segurança do parto é, pá, esse hospital assim, é assim que é. E a segurança do parto, então, é obrigar as mulheres a saírem de suas casas no Nepal. Eu lembro, assim, que me chocou assim, mas como assim? Eles pagam para as mulheres irem para o hospital. Tipo, o incentivo do governo era esse, entendeu? Paga, não sei quando, uma quantidade muito baixa, assim, mas para eles já é bastante, né? Uhum. Já é uma quantidade, né, que pode ser o mês, assim, deles ali, por exemplo. Eles pagam um táxi, pagam não sei o que, para vir o parto no hospital, né? Então, esse incentivo de ter o parto no hospital, mas desses moldes, assim, sabe? Eu vi vários Uhum. partos. Eu fui no hospital no Nepal, assim, que era assim, era tão legalizado nos países desenvolvidos, eu não conseguia entrar nos hospitais para ver parto. Imagina, eu ia entrar de fora e ver um parto. Não é assim, entrar assim e lá, eu sou, né, sou enfermeira obstétrica, sou do Brasil, tô fazendo uma pesquisa, tal. Não, entra aqui, entra, já pode ver. Tipo, eu tinha acesso total, assim, a tudo, assim, mas como assim, sabe? Então, eu vi vários partos, era assim, aquela coisa bem, tipo, uma maca do lado da outra, Uhum. separado por um biombo, 50 partos por dia, entendeu? Um parto atrás do outro ali acontecendo, o bebê nasce, coloca ali, já corta o cordão, e ocitocina na veia bombando, sabe? E episiotomia, muita intervenção, né? É, Então, essa diferença, assim, então, o que a gente vê hoje, o que a gente está tentando é buscar esse equilíbrio, né? O que a exato. gente sabe que é o saudável, necessário, é buscar esse equilíbrio entre esse conhecimento, essa sabedoria dessa parteria mais tradicional, né? De toda a raiz da parteria, a raiz do nascimento, a raiz, né? Do que é a chegada no mundo de um novo ser, assim, né? Essa beleza que é, né? Receber uma nova vida, assim, nesse mundo, junto com esse conhecimento científico. Né? Então, hoje a Perfeito. gente tem a oportunidade de fazer esse balanço, assim, na nossa Exato. realidade, né? De ter, eu vou em casa, mas não vou só com um paninho quente. Geralmente eu chego na casa, as pessoas já estão esquentando água quente, que é aquela coisa que elas já escutaram falar. Eu só sei que tem que esquentar água quente, não sei pra que é, mas tô esquentando aqui já essa água quente. Então a gente vai com isso e vai com todo esse aparato, assim, caso seja necessário. Geralmente a gente leva de volta, não usa nada, né? Mas leva ali Uhum. oxigênio, ambu, soro, ocitocina e todo esse conhecimento de como resolver essas emergências caso É, necessário, né? Mas a princípio tu tá ali observando e babando na natureza ali, né? Esse milagre da vida acontecendo diante dos teus olhos, assim. Então, mas tá preparada, tem uma distância de ombro, ó, mulher tá sangrando, tem uma hemorragia, tu não vai deixar uma mulher morrer de hemorragia, isso é inaceitável, assim, nos dias de é. hoje, né? Mas Exato. ainda acontece muito, Exato. né? Então, nesses países que a gente vê que a mortalidade, sei lá, 250, 300, né? A mortalidade materna, assim, e tu vê, assim, que muitas mortes acontecem por falta desse cuidado Falta de básico, né? recurso. É. Então, em Aqui, vez de treinar essas parteiras que moram no interior, né, estão tentando oprimir essa cultura e levar para o hospital, assim, isso que é o triste de ver, assim, tipo, tu já tem essa cultura tradicional, as mulheres preferem ficar nas suas casas, né, por exemplo, assim, em vez de irem para o hospital e terem toda essa sua individualidade e cultura negadas, só que não, em vez de fazer esse caminho que já é conhecido, a gente já sabe o que é necessário, a gente já sabe o que salva as vidas, né? De treinar essas parteiras e dar uma ocitocina, de treinar como, né, observar uma gestação se está indo bem, se não está indo bem, ter esse cuidado pré-natal, né? Então já teria um caminho que daria para fazer inverso, assim, em vez de colocar o hospital em cima e matar assim, essa cultura, digamos, né? Então, é, é e, isso que eu vi que eu fiquei e, bem triste, assim, de ver essa realidade acontecendo de novo, como se tivesse voltado ao tempo, sabe? Assim, nossa, mas parece que é a década de 70 lá no Brasil. exato. Tirando a mulher, né, o que você está relatando, tirando a mulher de um cuidado que era vivido, né, tradicionalmente em casa para um ambiente hospitalar. Só que no ambiente hospitalar eu ofereço uma experiência e uma vivência que talvez tenha ali toques da ciência e de segurança, mas que para a experiência da mulher
muito mais sofrido e muito mais desrespeitoso, ausência da família, falta de liberdade e autonomia, né? Então, toda live que a gente conversa aqui no Instituto, eu sempre gosto de reafirmar os pilares de uma assistência humanizada, né? Porque a gente está falando de parto, aí fica aparecendo parto natural ou parto em casa e tal. O que a gente defende hoje de uma assistência humanizada tem três pilares, né, que é o protagonismo da mulher, né, a autonomia da mulher e fazer as suas próprias escolhas e ser acolhida de forma respeitosa, sem julgamento e tal. O segundo pilar, que é o cuidado multiprofissional, o interdisciplinar, né, o olhar múltiplo para essa experiência, né, oferecendo de acordo com o que cada mulher precisa. E a medicina baseada em evidência, né? Assim, então, a gente conseguir trazer esse equilíbrio, né, para esse momento da vida das mulheres. Então, isso que você viu assim na cultura mais primitiva e na cultura mais industrializada, né? Eu acho que o que a gente precisa aqui no Brasil, que era uma pergunta que eu ia fazer para você, pô, aonde é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio vai passar por isso, né? Criar condições para que a mulher tenha uma experiência saudável, positiva, segura, onde quer que ela se sinta bem, né? E hoje o local onde a mulher tem bebê no Brasil é nas maternidades. Então, assim, o nosso desafio agora é preparar as maternidades para isso, né? Assim, e é o desafio dos próximos anos aí, né? Das próximas décadas. Foi É isso, muito para as bom. maternidades, as mulheres, né? E quem cuida antes disso, em todo o pré-natal, né? Ter esse Exato. cuidado integral e fazer com que a mulher saia do pré-natal não desempoderada, né, do seu próprio processo, do seu próprio corpo, mas sair com toda a informação, né? Realmente tendo toda essa informação para fazer as suas escolhas nesse momento e para chegar, né, numa maternidade e saber, né, todos os seus direitos e que ela realmente pode chegar lá com plano de parto, pode conversar, né, com os profissionais, a maioria já tem alguma noção, né, dessas escolhas. Então, eu sempre falo, né, não chega impondo o plano de parto, né, mas se prepara, né, se informe onde que seria a melhor opção dentro da tua realidade, porque é isso, cada lugar tem a sua realidade, né, para chegar lá realmente empoderada, assim, não dando ao outro poder, mas empoderada, senão realmente, por mais que eu tenha esse espacinho aqui, né, desse lugar eu vou fazer meu ambiente, meu ninho para parir, né, então eu fecho aqui, fecho os olhos e vou deixando esse processo, né, acontecer assim através de mim, com todo o apoio, se tiver uma doula do lado, maravilhoso, com um companheiro ou companheira, né? Mas assim, essa preparação também é muito importante, essa preparação da mulher no pré-natal, de ambientar as maternidades, de preparar os profissionais que trabalham nas maternidades, né? E ir mudando devagarinho o sistema, é isso, é esse trabalho de formiguinha mesmo. Então, muito obrigada por essa Foi oportunidade muito de bom. fazer essa viagem de novo. Tinha Foi tanta coisa a muito mais para bom. falar, assim, Não, né? não, Muita aqui tem que coisa fazer uma mesmo. série, vamos fazer uma série de lives com você e tal. É, Mas, Mário, adorei. Eu acho que é isso. Assim, um recado que essa live deixa para as mulheres brasileiras e para os profissionais, muitos colegas vão assistir aqui, médicos, obstetras, enfermeiras, doulas, pediatras, né? Que é a busca por esse equilíbrio, né? Eu acho que uma assistência mais respeitosa, mais humanizada, o uso da ciência de acordo com a necessidade, né? Então, e não excesso de ciência e de intervenção, né? O resgate do parto como um evento natural, fisiológico, milenar, que acontece aqui no Tibete, acontece com estrutura hospitalar ou não, mas equilibrando, né, isso, dando à mulher esse poder, restituindo à mulher essa capacidade, esse poder, e dando o amparo técnico,
científico para cuidar, principalmente daquelas situações que são raras, que vão ali cair entre 20% das situações, que precisam de alguma intervenção que pode ser salvadora para a vida daquela mulher e daquele bebê, né? Então, acho que é essa busca por esse equilíbrio, né? Assim, o resgate do parto como evento natural, familiar, feminino, potente, milenar, e o apoio da ciência ou a base ali de segurança que a ciência pode dar no mundo moderno, onde não se justifica mais perdas de vidas de bebês e de mães, como a gente vê ainda pelo mundo, né? E ainda vê pelo Brasil também, né? Ô, Mário, foi muito bom encontrar com você. Ô, Mário, eu não posso deixar você embora. As seguidoras vão me matar se eu não perguntar alguma coisa sobre a Gisele Bündchen, entendeu? Você quer passar ileso, né? Não, 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 não. Agora a audiência vai subir de novo. Olha lá. Opa, a audiência vai subir de novo. Mas eu não quero que você entre em detalhes, mas eu só quero que você me diga uma coisa. Quando ela teve bebês, obviamente, né, a Gisele Bündchen mora nos Estados Unidos, né, e tal. A cultura americana, apesar de ser uma cultura de muita intervenção no parto hospitalar, né? Mas habitualmente uma cultura de apoio ao parto, né? Assim, e acho que o mais importante nem foi, né? Quando ela teve um parto e optou por um parto domiciliar, isso centralizou muito a discussão, a reflexão, porque vai ser em casa, né? Então, eu queria perguntar para você primeiro. Todo mundo brinca falando assim, principalmente médicos que às vezes não apoiam muito o parto. Não, mas Gisele Bündchen, ela teve 3 helicópteros, 5 enfermeiras, 3 médicos e tal. Tinha um hospital na casa dela, né? E eu sei que não foi isso, mas eu queria ouvir de você, né? Que ela teve um cuidado básico que você oferece hoje, provavelmente, para suas gestantes, não é isso? Exatamente isso. Não Ah, teve que bom. helicóptero, não teve Não teve, nada. né? Que Teve bom, o que bom. hospital de backup, né? Que estava lá caso necessário, uma médica de sobreaviso que a gente ia avisar se necessário, né? Uhum. E eu e outra parteira dos Estados Unidos, né? Que Então, legal, que bom. É foi isso, muito acho. bom. Mulher poderosa, É, empoderada, né? eu Super. acho que o mais importante, a reflexão, é uma mulher como ela, com todo o conhecimento, a informação e as possibilidades que ela teve, né? Eu li muito sobre isso na época, falando como foi importante as leituras, tudo que você mandou para ela, os vídeos. Eu vi elas falando sobre isso, eu ficava pensando nas minhas gestantes, o quanto a gente nutre elas de conhecimento, de informação, que é o conhecimento e a informação que liberta, que ajuda a construir a confiança, né? E é lindo ela falando isso, de tudo que você dava para ela ler como amiga e tal, de como isso foi super importante na construção do desejo de viver um parto natural, né, que era o desejo dela, e de criar condições para que isso acontecesse de forma saudável, né? Sim, na verdade, a gente se conhecia antes dela engravidar, né? E tudo. Então, eu já fui, já acompanhava partos na época, assim, então já fui mostrando as coisas. E quando ela engravidou, ela me procurou, daí eu fui mandando mais informações. Ela, tipo, essa é a minha escolha, né? O marido dela ficou um pouco receoso no primeiro parto, mas no segundo, no primeiro parto a gente teve que ir lá e conversar, mas depois ele entendeu, assim, né, que esse era a escolha dela, né? Uma mulher muito forte, assim, então ela trouxe toda a informação assim necessária para os dois decidirem juntos, né? Mas foi muito uma escolha dela, assim, né? No princípio. Que bacana. E foi tudo muito bem, né? Como ela já falou em Já vários falou relatos. muito, ela já falou muito, todo mundo já ouviu ela falando sobre isso. Ainda Sim, mais foi quem. muito. Mas marcou muito aqui no Brasil, né? Esse parto em casa, pelo menos. Foi, Antes foi. e depois dela, sabe? Mas a Gisele teve parto em casa, então não deve ser uma coisa tão louca assim, né? Coisa só pra hippie, ou não sei o quê, era assim, né? Agora, assim, não. Te vê que quem escolhe parto em casa são mulheres muito informadas, né? Muito informadas, que leram muito para fazer essa escolha com segurança, assim. Então, ela foi uma dessas mulheres, É. né? E fica o grande recado, né? Que
uma das grandes ferramentas, a doula Lena, que trabalha aqui com a gente no Instituto, acabou de escrever aqui, Educação Perinatal, né? Então, uma das grandes ferramentas para uma vivência, se a gente fosse deixar uma grande dica para as mulheres, então, né? Depois de tudo que ouviu aqui de você, é isso, né? A informação, ela é importantíssima, né? O conhecimento para fazer as próprias escolhas de acordo com a sua própria cultura, com a maneira que você se sinta mais segura de viver essa experiência, né? Criando uma rede de proteção que te fortaleça, que te encoraje, né? Para uma experiência saudável e prazerosa, né? Eu acho que é esse o grande recado, né? E essas lives ajudam Com muito isso, certeza, né? muito importante. Essas lives são exatamente para isso, né? Para trazer a informação, para desmistificar, para na verdade, a gente vive numa cultura que é muito medicalizada, intervencionista, existe esse medo do parto, né? Esse medo do parto é uma emergência, tem que sair correndo. E aí o trabalho durante o pré-natal, essa educação perinatal, assim, grande parte dela é desconstruir, né? Que a gente falou, fez a Exato. formação e teve que desconstruir para reaprender de novo, né? Em vez de colocar a mão, aprender a sentar em cima e esperar e observar e deixar acontecer e colocar a mão quando vê que realmente é necessário, né? Para as mulheres, para as gestantes, para os casais, é muito de resgatar essa história. Então, eu sempre faz esse resgate da história. Sabe como é que tu nasceu, como é que tua mãe nasceu, como é que tua avó nasceu. Olha, né, o que aconteceu de mudança na cultura para chegar até aqui, né, onde estamos hoje, né? E desconstruindo tudo que a gente vai e escuta, né? Desde muito pequeno, que a maioria de nós escutou coisas muito negativas em relação ao nascimento, né? Que foi a forma como nós nascemos, como as nossas mães pariram, receberam, né? Aquela assistência cheia de intervenções, cheia de violência, né? Então a gente tem essa memória celular do nosso próprio nascimento, né? A maioria de nós eu nasci em casa, assim, sou uma das poucas, mas a maioria nasceu, né? Na época onde era berçário, bebê separado da mãe, imagina, né? Toda esse trauma que a gente carrega como bebê, né? De quem nasceu e a nossa mãe de ter sofrido tudo isso, né? Todas essas violências e intervenções durante o parto, né? Então é realmente uma desconstrução e essa educação perinatal, essa, essa informação, né, essa preparação para o parto, é muito de olhar cada ponto desses, assim, tá? Onde que tá esse medo? Né? Onde é que tá essa insegurança? O porquê disso, né? E aí vai esclarecendo, vai desmistificando esses mitos, né, que a gente carrega e vai tudo ficando, fazendo sentido, né? Vai ficando mais leve e vai abrindo, assim, esse universo para realmente fazer uma escolha que venha desse lugar mais verdadeiro, né? Perfeito. E não existe realmente sério, ó, tem que ser assim ou assim, ah, tem que ser em casa para ser uma. Não, né? Para algumas mulheres, o lugar mais seguro vai ser o hospital, né? E tá tudo bem, tá maravilhoso também. Então, cada um tem que lidar com o que faz sentido, né? Para Para cada si um. mesmo. Então, não existe a opinião do outro. É, tá, onde que é o lugar para mim? Onde que tem opção? Porque nem todos os lugares têm, né? Todas as opções também. Exato. Então, Muito isso é bom, muito bom. importante. Olha aqui, a Thalita Obrigada. escreveu aqui, ó, que linda. Desconstruir para reconstruir. É isso que a gente está É, vivendo, né? essa mensagem Desconstruir, mesmo, está essa construindo um mensagem. novo mundo aí. Estamos Exato. Muito para de bom. formiguinha que todos somos importantes, profissionais, mulheres e todos juntos, assim, né? Fazendo essa diferença. Mulheres falando com mulheres, empoderando outras mulheres. Porque quando a gente tem uma experiência transformadora com o nosso próprio parto, né? Assim, verdadeira, a gente quer que todas as mulheres passem por isso, entendeu? Eu falo assim, nossa, eu não deixaria de passar por essa experiência por nada nesse mundo, né? É uma Que experiência lindo. tão maravilhosa, tão transformadora, tão única, que a gente vai ver uma, duas, às vezes três vezes na vida, assim, né? Que é, né, muito maravilhoso, assim, se dar a oportunidade de sentir realmente a vida passando através de nós, assim, né? Então, a experiência positiva do nascimento tem muito a ver com a forma como a gente recebe, assim, essa assistência, né? Como que a gente é respeitada nesse momento. Então,
É muito importante assim, para as mulheres buscarem, né, esse apoio, se tem a possibilidade, e lutar para que os hospitais públicos também ofereçam, né, todo esse apoio, respeito e cuidado nesse momento. Então, É, muito bom, muito aí bom. estamos Perfeito, construindo, foi ótimo. desconstruindo e reconstruindo aqui com todo mundo. Exato, foi ótimo receber você. Ó, foi rapidinho a live, só durou 2 horas e 5 minutos. Meu Deus, sério, eu até parei de olhar no relógio, olhei e faltava 15 minutos, vamos falar mais 15 minutos, mas é assim, Tá vendo? Olha só que maravilha. muito Mas assunto. a viagem era muito grande, né? Acho que foi Nem falamos do ótimo. Japão, daí então no Japão, mas Isso, tá fica para vendo? outro dia. Nem falamos Tá do que você viu bom. pelo Brasil já também, né? Sim, Podemos nossa, deixar o eu Brasil só no para. Brasil também, mas Muito fica para a bom. próxima então, Foi gente. ótimo. Ó, Obrigada, quero ir a foi Florianópolis te ótimo mesmo. conhecer e quero que você venha aqui também conhecer o Instituto. Depois que passar essa pandemia, quando a gente puder se encontrar com as pessoas, né? Talvez. É, é, mas viajando muito, né? Mas já fui para Belo Horizonte, visitei que Sofia bom, que Feldman, já bom, visitei por aí também algumas casas de parto, então, que ótimo. bom. Muito bom. Muito obrigado, querida. Foi Obrigada ótimo conversar também. com Boa você. noite, Tá bom? pessoal. Beijo. Adorei Tchau, também. tchau. Tchau.